A história começa com nosso herói parecendo um desastre total, enquanto uma voz grita, perguntando o que ele está fazendo. A partir daí, uma garota desacrocha para se apressar e roubar a maldição que está afetando o Lord Arthur. Kraus diz que está no seu limite, mas que começará a roubar a maldição imediatamente. Sua energia roxa surge, e, com ela, ele começa a roubar a maldição. Somos apresentados a Kraus. Ele é considerado um fracasso, apesar de ter nascido na família mais poderosa. Seus olhos se arregalam enquanto ele absorve a maldição. Sua habilidade chamada Capuz Negro é ativada. A pessoa que teve a maldição removida fica surpresa. Essa é uma habilidade que tem a capacidade de roubar maldições de outras pessoas e transferi-las para si mesmo. Para dar mais algumas informações sobre Kraus, ele faz parte da Geração do Céu Azul, um grupo de heróis que luta contra a erosão do mundo. Enquanto Lord Arthur, agora livre da maldição, recebe uma poção de seus companheiros para se recuperar, Kraus sente uma dor insuportável e cai de joelhos. Lord Arthur olha para o céu, um pouco fraco, mas já se sentindo muito melhor. Nesse momento, um cavaleiro esquelético montado em um cavalo demoníaco aparece no céu. A criatura parece estar com seriedade, com um chifre quebrado e um olho brilhando em azul. Sem perder tempo, ela lança uma bola de fogo gigante nas montanhas. Lord Arthur parece desesperado, perguntando-se se eles podem lutar contra o Cavaleiro Azul com tão poucas pessoas. Logo depois, sua espada cai no chão e ele diz que é impossível vencer essa luta. Sem esperança, Arthur chama Sigrid e a Bella Mary para perto dele. Todas as meninas o abraçam juntas. Enquanto isso, Kraus se levanta, ofegante, e chama o nome do Lorde. Ele fica realmente irritado, perguntando-se o que diabos o herói está fazendo. Lord Arthur, com sangue escorrendo da boca, diz que não há como derrotar aquela coisa. De joelhos, Kraus ouve o maior herói da humanidade, Arthur, dizer palavras vazias e sem motivação, mostrando uma total falta de fé na vitória deles. Mas Kraus fica absolutamente furioso só de pensar em desistir. Por causa disso, o senhor e seu grupo viram as costas para uma pilha de corpos de seus aliados. Kraus grita com raiva, perguntando quantas pessoas foram sacrificadas apenas para que ele pudesse ficar com suas mulheres. Em resposta, uma das garotas diz ao nosso herói para calar a boca. Sirgin defende o Lorde, dizendo que ele fez o seu melhor. Ela insulta Kraus, chamando de lixo que só sabe roubar. Nosso herói fica indignado e responde que ela tem muita coragem de chamá-lo de lixo. Nosso herói aponta para o grupo do Lorde e pergunta como eles podem dizer isso para a pessoa que salvou suas vidas. Ele grita que, sem sua habilidade, o grupo nem teria chegado perto de onde está agora. Com um olhar enlouquecido, ele se oferece para refrescar a memória deles, começando por a Bella. A Bella, uma das bruxas da Torre Mágica e membro da Geração do Céu Azul, preocupa-se com o senhor. Kraus lembra-lhe que ela não podia usar magia por causa de uma maldição que ele teve de roubar. Enquanto ele sofria com a maldição dela, a garota o atacou quando ele foi buscar analgésicos. A garota fica chocada ao se lembrar do passado. Kraus diz que sua atitude de ignorar os outros nunca mudou desde então. Logo depois de se virar para Mary Diana, a lança mais forte do Império. Ele a chama de idiota sem cérebro que cairia em qualquer maldição e choraria para que ele as roubasse. E a princesa que o chamou de lixo depois que ele sacrificou seus próprios olhos por ela. Nosso herói pergunta se ela tem alguma ideia de como ele se sentiu ao ajudá-la. Mesmo depois que ela o intimidou na academia por ele ser de uma facção diferente. De volta à academia, ele apanhou muito e foi chamado de fracassado por não ser capaz de revidar. Apesar de tudo, ele suportou a humilhação e curou os olhos dela de qualquer maneira. Ele fez tudo isso porque ela fazia parte da Geração do Céu Azul e era uma das pessoas que salvariam o mundo. Enquanto ele era apenas uma vergonha para o reino, um completo fracasso sem talento para lutar. A partir daí, ele se pergunta qual foi o sentido de limpar as bagunças deles todo esse tempo. Lord Arthur diz que, se fosse qualquer outra pessoa, talvez fosse impossível, mas Kraus deveria ser aquele que salvaria o mundo. Nosso herói se lembra de como via o Lorde como um grande herói e líder. Ele o viu na linha de frente e decidiu que ficaria ao seu lado para sempre. Por causa disso, ele pergunta por que o herói está desistindo tão facilmente agora que estão no fim. Lorde diz que, como o mundo vai acabar de qualquer maneira, está tudo bem em dizer a verdade agora. Ele revela que o mundo já está acabado, então ele vai reiniciar tudo desde o início. Nosso herói fica completamente chocado com a ideia de recomeçar. Arthur confirma e diz que esta não é a primeira vez que ele experimenta a destruição. A partir daí, o senhor revela que sua habilidade especial é a regressão. E que, desta vez, ele conseguiu encontrar uma técnica para que as 3 garotas voltassem mantendo suas memórias. Kraus entende o plano, se todos recomeçarem com a experiência que já adquiriram. Isso significa que a chance de impedir a destruição da próxima vez será muito maior. Arthur diz que vai recomeçar tudo do zero, mas apenas com as 3 meninas. Nosso herói fica confuso e pergunta o que acontecerá com ele.
Com um sorriso sádico, o Lorde se prepara para dar a pior notícia possível. Ele simplesmente diz que Kraus não é mais necessário para seus planos. Ao ouvir isso, o mundo do nosso herói desaba completamente. O senhor admite que a habilidade de Oot Negro do rapaz era bastante útil. Afinal, ela podia roubar maldições que, de outra forma, seriam impossíveis de quebrar. Mas Arthur questiona o sentido de regredir com alguém que já está completamente destruído. Então, ele acha que é muito mais eficiente obter uma nova versão limpa de Kraus na próxima vida. Nosso herói entende que foi usado como um item descartável o tempo todo. Ele percebe que o plano era descartá-lo desde o início. Senhor ainda acrescenta que usará na próxima vida e na seguinte, despedindo-se dele com cinismo. Desesperado, nosso herói tenta impedir o grupo de partir. Mas era tarde demais, e ele lembra que, no fundo, já sabia que isso iria acontecer. Afinal, se Arthur fosse um amigo de verdade, ele não teria deixado Kraus ser ignorado por todos. Em um ato final de desespero, ele grita para Arthur levá-lo junto. Lentamente, sua consciência começa a se esvaecer, junto com suas forças. A este ritmo, ele percebe que vai bater as botas antes mesmo do fim do mundo. Mas nosso herói se recusa a aceitar um final tão patético. Ele se lembra que o Capuz Preto pode roubar habilidades, não apenas maldições. Diante dessa situação, ele decide arriscar tudo e ativa sua habilidade. Enquanto isso, Arthur e as meninas continuam o processo de regressão. Logo depois, uma energia negra dispara do corpo de Kraus e se lança para a frente. Com um sorriso triunfante, ele percebe que seu plano funcionou. A energia roxa envolve completamente o corpo de Lord Arthur. Seu objetivo é único, roubar a habilidade de regressão daquele traidor. Lord fica surpreso e pergunta se nosso herói ainda não desistiu. Kraus revela que ele passou por inúmeras destruições ao lado dele. E todas as vezes foi deixado para trás quando se tornou inútil. Então, ele o informa que agora é a vez de Arthur ser abandonado. Com um sorriso enlouquecido, ele concorda que talvez esteja realmente louco. Ele aponta para o Cavaleiro Azul e lembra-lhe que o mundo está destinado à ruína. Cavaleiro Gigante observa tudo de cima com seu olhar frio e calculista. Arthur fica aterrorizado com a determinação de Crush e com o que ele está fazendo. Seus olhos se arregalam ao perceber a loucura do plano do cara. Mas o herói não se importa com a opinião do traidor. Ele diz que, como Arthur não salvará o mundo, ele mesmo o fará na próxima vida. Com isso, nosso herói fecha os olhos e a habilidade de regressão é ativada. Ele sente o poder correndo por seu corpo e sua mente começa a viajar no tempo. De repente, ele abre os olhos, assustado com a mudança abrupta de cenário. Nosso herói acorda com o som de um bebê chorando em um lugar muito luxuoso. Ele está confuso, sem entender o que está acontecendo ao seu redor. Olhando ao redor, ele percebe que está em um quarto muito chique e bem decorado. O lugar parece familiar, mas sua memória ainda está um pouco confusa. Um momento depois, ele percebe que é uma criança novamente está na casa onde morava. Uma tela do sistema confirma que a regressão foi concluída. Ele voltou a ter 13 anos. A partir daí, é-nos explicado que a erosão do mundo é um fenômeno que destrói tudo. Com isso, o ambiente muda e espécies de outra dimensão invadem o mundo. Entre essas criaturas, há aquelas que se parecem muito com os humanos. Esses monstros terríveis aparecem em várias formas e tamanhos diferentes. Essas criaturas são conhecidas como Old Eroders, erosionadores do mundo, e são muito perigosas. Por causa disso, os humanos normais não têm chance e só podem correr e pedir ajuda. Mas há aqueles que lutam de frente contra essa ameaça constante. Eles usam magia e espadas para proteger a humanidade da extinção. Esses heróis arriscam suas vidas em batalhas épicas para salvar o mundo. Esse grupo de elite é chamado de Geração Céu Azul, e nosso herói fazia parte dele. Mesmo com um corpo fraco que apenas selava maldições, ele se juntou à geração. Assim, ele foi usado como um para-raios para maldições e, no final, traído. Ao se lembrar de sua vida miserável, ele acorda de volta em sua cama, completamente confuso. Ele olha ao redor e reconhece seu antigo quarto. Nosso herói acha estranha a mudança no clima, pois antes era inverno e agora é um verão quente. Ele reconhece o lugar como a mansão Azur Pine, onde morou quando criança. Isso significa que sua aposta final de usar o Pio Negro em Arthur funcionou. Por causa disso, ele conseguiu roubar a habilidade de regressão. Nosso herói fica chocado, mas aliviado com o resultado inesperado. No entanto, ele se pergunta como conseguiu roubar a habilidade. Muitos pensam que o Grito Negro é uma habilidade que pode ser usada livremente. No entanto, ela tem uma falha muito distinta em comparação com outras habilidades. Para roubar um alvo com capuz negro, é preciso desbloquear uma trava gerada após a ativação. Esse bloqueio é gerado com base no valor que o proprietário atribui ao seu alvo. Mesmo uma pedra se torna um item difícil de roubar se o proprietário a considerar preciosa.
Portanto, coisas que o oponente valoriza, como habilidades, são muito mais difíceis de roubar. Quanto maior o valor, mais condições aparecem e mais difícil se torna o roubo. Com isso, ele se pergunta o que estava acontecendo com Arthur naquele momento. Ele se lembra que o pio preto foi ativado, mas não viu nenhum bloqueio aparecer. A ausência de um cadeado significa que Arthur realmente queria se livrar da habilidade. Nosso herói não consegue acreditar que o rei dos heróis simplesmente jogaria fora a regressão. Lembrando-se do passado, ele percebe que Arthur ocasionalmente mostrava um lado estranho. Herói parecia exausto e agia como se salvar o mundo fosse apenas uma tarefa chata. Repetir um mundo condenado à destruição sozinho deve ter destruído sua sanidade. Portanto, para Arthur, a regressão não era diferente de uma terrível maldição. É por isso que ele queria passar suas memórias para as 3 garotas e seguir em frente. Dessa forma, elas poderiam regredir juntas, deixando-o para trás novamente. Fato de ele ter conseguido roubar a habilidade com o capuz preto significa algo terrível. Significa que Arthur ficou preso no mundo em ruínas sem sua habilidade principal. Ele foi atingido pela chuva de golpes do Cavaleiro Azul e, certamente, encontrou seu fim. Kraus diz que ele pegou a habilidade que Arthur tanto queria jogar fora e que ele deveria ser grato. Ele solta uma risada amarga ao pensar em toda a injustiça que sofreu. Nosso herói se lembra de como sempre foi deixado de fora do grupo. Eles agiam como se absorver maldições fosse fácil, ignorando seu sofrimento. Eles nunca se importaram com o sofrimento de um companheiro de equipe. Com lágrimas de raiva, ele se lembra de toda a humilhação pela qual passou. Por causa disso, ele amaldiçoa Arthur e diz que o herói teve o que merecia. De volta ao passado, ele se olha no espelho e vê sua aparência jovem. Ele tem cerca de 10 anos, é baixo, mas tem músculos decentes para sua idade. Isso é resultado de treinar todos os dias apenas para sobreviver na família Valein. Ele então percebe que está na mansão logo após a cerimônia de prova. Nessa cerimônia, o destino de cada membro da família é decidido. Quanto mais excelente for o contratado, mais alto será o nível do deus que o escolher. Mas nosso herói foi uma exceção e, por não ter talento, nenhum deus o escolheu. Como resultado, ele foi expulso da casa principal da família. E foi enviado para a mansão Azur Pine, um lugar para fracassados. Agora, ele, o maior fracasso da família, está de volta a este lugar odiado. No entanto, agora ele é o único que sabe sobre o fim do mundo que se aproxima. Um fim que nem mesmo a poderosa geração do céu azul poderia impedir. Olhando pela janela, ele se pergunta se pode impedir o fim do mundo. Ele tem uma visão sombria da destruição que está por vir com vários monstros. Com raiva, ele dá um soco na janela e decide que não vai ficar parado reclamando. Não se trata de saber se ele pode ou não. Ele tem que impedir isso, porque lutou muito por isso. Afinal, se o mundo for destruído, ele também irá. Com um olhar determinado, ele sabe que não há outra opção a não ser lutar. Assim, o primeiro passo para impedir a destruição começa agora mesmo. De repente, uma voz o chama de jovem mestre, e um velho mordomo aparece. Nosso herói fica feliz em ver Aliard Ardard e percebe que ele ainda está vivo. Aliard Ardard era o único mordomo da mansão e cuidava dele, mesmo ele sendo um fracasso. Mas ele se lembra que foi Aliard Ardard quem envenenou a mando de seu irmão. Com um olhar enlouquecido, ele se pergunta quando o velho planeja usar o veneno. Foi esse mordomo que, aos 14 anos, o fez beber veneno, ensinando-lhe sua primeira lição sobre traição. A partir daí, ele se lembra de várias outras pessoas que o traíram. Até mesmo sua própria família, que o desprezava e o tratava como um completo ninguém. 2 homens ficam chocados com a força da garota de apenas 15 anos que está derrotando os cavaleiros. Esta é Charlotte Valein, meia-irmã mais velha do nosso herói e uma verdadeira santa da espada. Os 2 homens comentam sobre seu talento, que só aparece uma vez a cada 1000 anos. Enquanto isso, o outro meio-irmão, Berokin Valein, parece bastante irritado com os elogios à garota. Seus olhos brilham de ódio e ele jura que aniquilará toda a linhagem dela. Mas ele sabe que Charlotte é um risco muito grande, e sua mãe também é muito poderosa. Então só resta uma opção para ele, o fracasso inútil da família. Ele decide que começará seu plano eliminando primeiro nosso herói. Berokin fala com Aliard Ardard e diz que o caminho do mordomo também está bloqueado por causa de Kraus. Ele oferece um veneno e promete resolver os problemas da filha de Aliard Ardard e sua morte em troca. Mordomo hesita e diz que criou Kraus como um filho e não pode fazer isso. Com voz fria, Berokin apenas diz que Aliard Ardard foi nomeado para pressioná-lo. Ele então pergunta se o mordomo vai escolher o filho de outra pessoa em vez de sua própria filha. Diante dessa escolha impossível, Aliard Ardard não tem outra opção a não ser aceitar. E assim o mordomo envenena a comida do nosso herói, selando seu destino. A mão do mordomo treme enquanto ele se prepara para cometer o ato. Nosso herói olha chocado para Aliard Ardard, que está ferido e em seus braços.
Com suas últimas forças, Aliard-Ardad pede desculpas ao jovem mestre que tanto ama. Ele se arrepende de ter traído o menino que considerava seu próprio filho. Logo depois, sua mão cai sem vida no chão, marcando o fim de sua jornada. Devastado, nosso herói se pergunta o que fez para merecer tanto sofrimento. Na verdade, Aliard-Ardad não suportou a culpa e comeu ele mesmo um ensopado envenenado. De volta ao presente, Crush confronta o mordomo, que finge não saber de nada. Mas o menino pergunta se ele realmente achava que ele não saberia de nada. Ele percebe que está encurralando o mordomo novamente e decide mudar de tática. Nosso herói diz que, se ele não fosse um fracasso, Aliard-Ardad nunca teria recebido tal ordem. Aliard-Ardad fica confuso porque esperava que o menino chorasse ou ficasse com raiva dele. No entanto, a reação do jovem mestre é completamente diferente do que ele imaginava. Em vez disso, Kraus o convida a segui-lo, deixando o mordomo bastante surpreso. Nosso herói então dá uma ordem bizarra e diz a Aliard-Ardad para cortar a parede. Kraus desafia o mordomo, dizendo que cortar a parede deve ser fácil para ele, e Aliard-Ardad concorda imediatamente. Sem hesitar, Aliard-Ardad se posiciona para golpear a parede com toda a sua força. A partir daí, ele saca uma espada gigante que brilha com uma intensa aura roxa. A arma parece muito poderosa e está mais do que pronta para o ataque iminente. Com um movimento rápido, ele lança um golpe preciso contra a parede da biblioteca. Resultado é um buraco perfeito revelando uma passagem secreta, e Kraus elogia o corte. Aliard-Ardad fica chocado com a passagem secreta, enquanto nosso herói o parabeniza pelo trabalho bem feito. Mordomo olha para o menino e pensa que ele está agindo como se já soubesse de tudo. Ele percebe que o jovem mestre está completamente diferente de como era no dia anterior. Com isso, o menino para em frente a uma porta trancada, e o mordomo se pergunta o que aconteceu ali. Nosso herói olha para a porta e diz para não fazer lembrar dos velhos tempos. Ele se lembra que, após um incêndio, tudo naquele lugar foi reduzido a cinzas. Mas, desta vez, ele conseguiu voltar no tempo e chegar antes que o desastre acontecesse. Diante da situação, o mordomo se oferece para cortar as correntes, mas Kraus diz que não pode fazer isso. Desta vez, ele vai testar sua própria força. Então, ele ativa sua habilidade. O capuz preto. Sombras sinistras emergem de Kraus e avançam para devorar a fechadura da porta. Em um piscar de olhos, as correntes e a fechadura se quebram, e o mordomo fica aterrorizado. Nosso herói joga a fechadura no chão, e Aliard-Ardad pergunta se ele fez um contrato com um deus. Kraus pensa consigo mesmo que, neste ponto da história, ele ainda não tinha feito nenhum contrato. Ele mente, dizendo que fez um pacto com um deus menor e que Aliard-Ardad pode contar ao seu pai. Mordomo fica completamente sem palavras com a resposta do jovem mestre. Aliard-Ardad lembra que, até ontem, o menino tinha um olhar vazio, como se tivesse perdido a vontade de viver. Ele acredita que o contrato com um deus mudou o menino da noite para o dia e que agora ele terá novas habilidades. Ele acha que Kraus tem o mesmo sangue que a gêmea Charlotte e que agora ele também tem potencial. Com um olhar determinado, Aliard-Ardad rende os dentes, parecendo ter tomado uma decisão. Um momento depois, o mordomo chama o jovem mestre para chamar sua atenção. Com uma reverência, ele jura que não dirá nada até que o menino termine o que começou. Nosso herói percebe que essa é uma das desvantagens da regressão. Devido às suas ações diferentes do passado, Aliard-Ardad também está mudando seu comportamento. Mas a memória do Aliard-Ardad que o traiu e faleceu em seus braços ainda vive em sua mente. Kraus se pergunta se Arthur deixou ele roubar a habilidade de propósito e, então, elabora um plano para garantir a lealdade de Aliard-Ardad. Ele decide que, enquanto estiver aqui, a melhor coisa a fazer é aumentar o número de peões que pode usar. Nosso herói diz a Aliard-Ardad para fazer o que quiser, pois ele pensará no tratamento de sua filha mais tarde. Por enquanto, ele deixa claro que a prioridade máxima é a biblioteca secreta. Com isso, a porta se abre com um brilho intenso, revelando o que há dentro. Seus olhos se arregalam, completamente chocados com a visão. Uma energia poderosa explode de dentro da biblioteca, jogando o menino para trás. Ele está ofegante e suando frio, sentindo a pressão daquele imenso poder. Ele já viu muitas maldições, mas essa lhe dá arrepios, e ele tem certeza de que seu manual está lá dentro. Os dois olham para as prateleiras cheias de livros e veem uma aura sinistra e ardente vindo de um deles. Um momento depois, ele encontra o livro certo e, com um sorriso, diz que o encontrou. Esta é a biblioteca secreta do pavilhão Azur Paine, onde as memórias dos ancestrais fracassados são mantidas. Não são habilidades, mas sim o produto de humanos que escreveram manuais para alcançar o máximo poder. No início, qualquer pessoa podia entrar, mas o lugar se tornou secreto por causa de uma pessoa. Essa pessoa não é outra senão Valais de Marizin, o ancestral mais temido da família. Valais era conhecido como o pior fracasso da história da família Valein. Mas ele foi consumido pela erosão do mundo e se tornou a pessoa mais forte.
Nosso herói rende os dentes porque o manual secreto foi deixado para trás por esse fracasso. Com um sorriso, ele pega o livro e diz que demorou um pouco, mas agora o manual é dele. Seu nome completo era Damaris Valien, o ancestral mais poderoso de todos. Ele era tanto o maior fracasso quanto a figura mais forte da história da família. Em sua época, os maiores magos do mundo tentaram desafiar seu imenso poder. No entanto, ele destruiu a magia deles com uma única mão, sem o menor esforço. Com um sorriso sádico, ele dominou todos os seus oponentes com facilidade. Uma de suas vítimas jaz caída, revelando que ninguém poderia detê-lo. Sua técnica secreta era conhecida como veneno sanguíneo extremo. Ao absorver a erosão, ele usou uma técnica secreta de loucura para exercer seu poder. Kraus segura o livro e se pergunta se Damaris enlouqueceu por não conseguir controlar a erosão. Ele se lembra que, quando foi atingido pela maldição, usou o capuz preto para enfraquecê-la. Com o livro em mãos, ele percebe que pode usar o mesmo princípio para o veneno sanguíneo. A ideia é roubar uma maldição que controla explosões e usá-la para neutralizar a outra. Com isso, as duas forças opostas de Kraus entram em um confronto de poder. A partir daí, uma nova energia surge dessa fusão, criando algo totalmente novo. Nosso herói percebe que pode se tornar tão forte quanto Damaris usando esse método. Ele então se vira para Liardhad e chama seu nome para dar suas próximas ordens. A partir deste dia, ele ordena que ninguém entre na mansão Azur Pine sob nenhuma circunstância. Mordomo aceita a ordem sem questionar e sai rapidamente para cumpri-la. Liardhad decide que vai pagar sua dívida com o jovem mestre recusando a proposta de Berokin. Afinal, seu verdadeiro mestre a partir de agora é o jovem Kraus. Em outro lugar, Berokin fica furioso e destrói tudo ao saber que Liardhad recusou sua oferta. Olha para um jornal sobre a gênia Charlotte e reclama que ela e o fracasso o incomodam muito. Ele culpa o sangue da mãe de Charlotte por interferir em sua linhagem direta com sua irmã, Lilith. A mulher chamada Lilith também parece ter um olhar cheio de ressentimento. Por causa de toda essa frustração, Berokin rende os dentes de pura raiva. De repente, um criado aparece atrás dele, perguntando se o Sr. Berokin o chamou. Berokin envia seu criado à mansão para investigar por que o mordomo mudou de ideia. Criado volta e diz que não consegue entrar, deixando Berokin muito confuso com a situação. Ele explica que o mordomo do jovem mestre bloqueou a entrada e não deixa ninguém passar. Berokin fica furioso ao saber que o mordomo nem mesmo deixou o chefe da família entrar. Ele amaldiçoa Kraus, chamando de fracassado arrogante, enquanto nosso herói medita em uma aura roxa. Menino está completamente focado em seu treinamento para se tornar mais forte com um soco. Ele sente o poder e se pergunta se finalmente atingiu o nível de especialista. Existem vários níveis de aura. O primeiro é o nível do usuário, onde se aprende o básico. Segundo é o nível de especialista, a linha que separa os gênios das pessoas comuns. Ele acha que Charlotte, que é apenas 2 anos mais velha, já é quase uma mestre da aura. Mesmo sendo um monstro de talento, ela não conseguiu impedir a destruição. Diante da ruína do mundo, a garota estava completamente impotente e não podia fazer nada. Ele se compara à irmã e se pergunta se será capaz de proteger o mundo nesse ritmo. Nosso herói fica pensativo e olha para o chão com uma expressão muito séria. Uma voz ecoa em sua mente, dizendo que você nunca saberá se não tentar. Ele se consola porque, antes da regressão, ele nem conseguia usar a aura devido à maldição. Mas agora as coisas são diferentes, e mesmo que ele não possa se comparar a Charlotte, nosso herói pode crescer com um manual secreto deixado por outro fracasso como ele. Com um sorriso determinado, ele afirma para si mesmo que pode se tornar muito mais forte. Uma visão de um ele mais velho com uma aura poderosa aparece, e ele diz que isso é o suficiente por enquanto. Liardhad aparece com uma toalha e o parabeniza por ter alcançado o nível de especialista. Nosso herói pega a toalha e diz que não é grande coisa para tanto alarde. Enquanto se seca, ele pergunta ao mordomo por que ele estava esperando ali. O mordomo se curva e anuncia que sua noiva, Lady Bianca, de coração endurecido, chegou à mansão. Ao ouvir isso, nosso herói fica completamente chocado e sem palavras. Ele se lembra dela como Bianca, o demônio branco, uma figura muito temida no futuro. Ela se tornou a líder dos devoradores do mundo e derrotou um dos 10 mais fortes dos céus. Mas agora ela é apenas a filha mais nova da família de coração endurecido, uma menina normal. Olhando para a menina no portão, ele percebe que se trata de um casamento político. É um acordo em que a família Valien se livra de um ninguém e ganha uma aliança com o norte. Com um sorriso, nosso herói pensa que ambos estão sendo convenientemente usados por suas famílias. Na verdade, ele já tinha algo a discutir com Bianca e fica surpreso por ela ter vindo até ele. Bianca, de coração endurecido, é a filha mais nova da família que governa o continente norte. Por causa da influência de sua mãe, que foi amaldiçoada, ela nasceu com um grande problema. Desde o momento em que nasceu, Bianca foi afligida por uma maldição chamada Boneca de Neve.
Essa maldição atingiu até mesmo sua alma, de modo que não podia ser quebrada por métodos normais. Como uma criança amaldiçoada que nasceu em troca da vida de sua mãe, sua situação era bastante triste. Por causa disso, Bianca era tratada com muita frieza dentro de sua própria família. Pensando nisso, nosso herói se pergunta se a garota o odiava por algum motivo. Ele espera que isso não interfira em seu plano de roubar a maldição para si mesmo. Afinal, a boneca de neve é a maldição de que ele precisa para controlar o veneno sanguíneo extremo. Nosso herói agradece ao mordomo, enquanto enxuga o suor de seu intenso treinamento. Ele diz a Liardhard para levar a menina para dentro da mansão e pedir que ela espere um pouco. A partir daí, uma lembrança de 5 meses atrás mostra Croix tratando Bianca muito mal. Ele gritou com ela, mandando-a sair e dizendo que ela só estava interessada no poder da família dele. A garota fica com uma expressão triste, mas também muito séria após a humilhação. Sem dizer uma palavra, ela simplesmente se vira e sai da sala. Bianca pensa consigo mesma que não veio aqui porque queria estar com ele. Em um flashback, seu pai diz que, para a família sobreviver, ela deve se casar com um Valien. Ele a segura pelo queixo e chama seu nome de uma maneira muito fria e calculista. A garota sabe que o destino de sua casa depende dela e que ela deve fazer o que for necessário. Se não fosse pelo casamento arranjado, ela nunca lidaria com um perdedor cínico como Kraus. A garota aperta suas roupas com força, mostrando toda a sua frustração e raiva. Por causa disso, ela decide que ela é quem está rejeitando o noivado, e não o contrário. De volta ao presente, nosso herói lembra-se de como ele era um idiota e solta uma risada. Com um sorriso, ele pede desculpas pelo chá quente e diz que vai conversar com as empregadas. Bianca fica completamente sem palavras com a mudança repentina de atitude do rapaz. Nosso herói então a convida para um passeio no jardim para relaxar um pouco. Ele pede a Liardhard para trazer biscoitos de macadâmia, e a garota o segue em silêncio. Kraus diz que sua viagem deve ter sido longa e que eles deveriam se ver com mais frequência. Bianca diz que, para alguém como ele, seu tom soa mais como um superior do que como um noivo. A garota o encara com um olhar sério e desconfiado, sem dizer mais nada. Ela acha que algo está errado porque ele parece uma pessoa diferente, e ela nunca disse que gostava de biscoitos. Enquanto isso, Croix admira o pedaço do jardim, e a garota começa a fazer uma pergunta. Ela o questiona diretamente, perguntando se ele é realmente o verdadeiro Kraus. Os dois se olham por um momento, e uma atmosfera tensa surge entre eles. Nosso herói então estende a mão e toca o cabelo da garota, que fica um pouco surpresa. Com uma aura sinistra, ele pergunta se parece tão diferente do que era antes. Bianca fica completamente aterrorizada ao sentir a intensa sede de sangue que emana dele. Assustada, ela imediatamente pede desculpas, enquanto nosso herói percebe que foi um pouco longe demais. Ele acha que suas memórias estão confusas, mas há uma coisa que ele nunca esqueceu. Que ele lembra perfeitamente a expressão que estava no rosto de Bianca. Era a mesma expressão que ela fez no dia em que encontrou seu fim no pavilhão do Mar do Norte. Diante da situação, ele inventa uma desculpa e diz que fez um contrato com um deus. Bianca acredita na história e parabeniza nosso herói por sua grande conquista. Nosso herói aproveita o momento e diz que tem uma proposta a fazer a Bianca, que fica bastante surpresa. A garota pensa que ele vai pedir em casamento, deixando o rapaz indignado com a ideia. Ele pede desculpas dizendo que entende se ela não quiser se casar com ele, e Bianca o acha muito inseguro. Com um olhar sombrio, a garota o encara e diz que é sua noiva. Logo depois, ela afirma com absoluta certeza que isso não mudará de forma alguma. Nosso herói fica emocionado e se pergunta quando foi a última vez que ouviu palavras tão sinceras. Então, ele se recompõe e diz que, com sua habilidade recém-despertada, ele pode fazer algo. Com um sorriso, ele estende a mão e revela que quer tirar a maldição da neve dela. A garota fica chocada e lembra que mesmo os maiores especialistas não conseguiram remover sua maldição. Ela pergunta se ele vai tirar a maldição, e ele diz que sim, e que pode até mesmo se casar com ela em troca. Bianca pensa que, como ele é um fracasso, deve ter problemas com a família. Por causa disso, ela acredita que ele está tão cansado de tudo que quer apagar seus sentimentos. A garota fica preocupada e se pergunta se o garoto pode estar tendo alguns problemas mentais. Ela se lembra de um mago dizendo que, quando alguém atinge seu limite, sua mente fica doente. Esse mago explicou que a pessoa pode se tornar outra pessoa ou até mesmo tentar algo contra si mesma. A garota lembra que o mago disse que esses momentos são perigosos e sinais de um fim. Ele a aconselhou a ficar ao lado da pessoa e, por causa disso, ela segura a mão do rapaz. Bianca diz que ele vai superar isso e que não precisa de uma maldição para controlar suas emoções. Nosso herói está completamente confuso e diz que ela está confundindo as coisas. Ela avisa que irá visitá-lo com frequência, e ele pergunta por quê, já que ela o odeia. A garota diz que não pode abandonar alguém em perigo, e ele percebe que ela não negou odiá-lo.
Nosso herói entende que ela é muito teimosa, mas interpretou tudo completamente errado. Como ela não coopera de forma alguma, ele decide usar sua habilidade para roubar a maldição. Sua habilidade de bloqueio é ativada e uma energia roxa envolve completamente a garota. A partir daí, uma energia poderosa se manifesta em suas mãos enquanto ela se prepara para o pior. Com isso, uma condição desbloqueada aparece, e nosso herói fica muito chocado. A condição para roubar a maldição é bastante simples. Tornar-se amigo de Bianca. Ele percebe que é um bloqueio duplo e que a maldição faz parte dela desde o nascimento. Ele acha que ser amigo dela é mais difícil do que ser seu noivo, já que a garota não tem emoções. Então ele a manterá por perto para impedir sua transformação e encontrar uma abertura. Ele acha que pode impedir a transformação dela e tirar a maldição, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Por causa disso, a melhor coisa a fazer é ouvir o que ela tem a dizer, e ele concorda, dizendo que gosta de vê-la com mais frequência. A garota diz que vai conversar com o pai primeiro e depois voltará. Ele a observa partir e pensa que, até lá, vai ler os manuais secretos e que as coisas estão prestes a ficar muito agitadas. No dia seguinte, ele vê uma carroça cheia de caixas chegando à mansão. A carroça para bem em frente ao portão principal e vários homens começam a descarregar as coisas. Um momento depois, uma voz o cumprimenta, deixando nosso herói bastante surpreso. É Bianca, que diz que decidiu começar a morar ali a partir deste mesmo dia. Nosso herói fica completamente chocado com a notícia de que ela está se mudando para lá. Algum tempo depois, ele acorda e percebe que alguém está dormindo ao seu lado. Ele vê que é Bianca dormindo tranquilamente e babando um pouco em sua cama. Menino se pergunta se a menina está dormindo ali novamente, como se já fosse um hábito. Com isso, ele boceja e avisa que as pessoas vão ficar com a ideia errada se a virem ali. Bianca acorda, cumprimenta-o e pergunta por que ele está ali, deixando o menino bastante irritado. A partir de então, ele se concentra inteiramente em seu treinamento para controlar sua nova energia negra. Nosso herói reflete que alguns meses se passaram desde que Bianca veio morar com ele. Ele se lembra do dia em que a garota chegou e anunciou que moraria ali a partir de então. Ele ficou completamente chocado com a notícia, pedindo que ele cuidasse bem dela. Ele perguntou se ela já havia se mudado, e a garota disse que sua família deu permissão imediatamente. Preocupado, ele perguntou se ela ficaria bem tão longe da família, com apenas 12 anos de idade. Ele percebeu que, como ela não tinha emoções, a ausência da família não a afetava em nada. Então, ele pensou que essa poderia ser uma boa condição para que se tornassem amigos. Enquanto treinava, ele percebeu que o tempo havia passado rapidamente e que o ano logo acabaria. Isso significa que a inauguração da Academia Laren está se aproximando. Antes da regressão, era essa academia que treinava os membros da geração do Céu Azul. Ao se lembrar de seus antigos companheiros, ele rende os dentes em puro ódio. Com um sorriso malicioso, ele diz que conhece as fraquezas deles e pode roubar suas habilidades. Ele completará 14 anos no próximo ano, então tem um ano para ficar mais forte. No entanto, ele percebe que seu talento está começando a atingir um limite. Por causa disso, ele se pergunta se o nível iniciante é o máximo que ele pode alcançar com os manuais. Para superar essa barreira, ele precisa roubar a maldição de Bianca e dominar o veneno sanguíneo. Ao sair do quarto, ele a encontra sentada lá e pergunta se ela estava esperando por ele novamente. A garota confirma e diz que não consegue deixá-lo sozinho, deixando nosso herói um pouco tenso. Desde o verão, ela o segue para todos os lugares como um passarinho, até mesmo ao banheiro. Nosso herói se pergunta quando ela finalmente começará a vê-lo como um amigo. Ele a convida para sair e brincar, mas Aliardiarda o interrompe, chamando-o de jovem mestre. O mordomo anuncia que chegou um convite do Santuário das Estrelas, e o menino fica curioso. Esse é o nome de uma festa para mineiros que acontece uma vez por ano para criar amizades. Krau se lembra do evento e agradece ao mordomo pela explicação detalhada. Ele acha que, antes da regressão, era um recluso, então suas memórias são um pouco vagas. Com um olhar sério, ele começa a pensar no que deve fazer a seguir. Ele acredita que seu irmão estará lá e decide ir para que Aliardiarda não seja manipulado novamente. Nosso herói aceita o convite, e Bianca diz que irá com ele também. Mordomo avisa que os outros participantes certamente o criticarão muito. Nosso herói diz que ela também pode ser um alvo e sugere que talvez seja melhor ela não ir. Mas Bianca se recusa a ficar para trás e diz que irá com ele, não importa o que aconteça. Afinal, ela afirma, com um brilho nos olhos, que proteger seu parceiro é o dever de uma noiva. Nosso herói acaricia sua cabeça e diz que não perguntou como fã, mas o que ela sente. A garota olha para ele com uma expressão pensativa e percebe aquele olhar de pena novamente. Ela reflete que, nos últimos meses, o menino tem sido estranhamente gentil com ela. Ele sempre a trata bem, seja perguntando o que ela quer comer ou cobrindo-a para que ela não sinta frio. Essa gentileza conforta, pois ela nunca foi tratada com tanto carinho em sua própria casa.
A gentileza dele era tão grande que ela nem se lembra mais da péssima primeira impressão que teve dele. Diante disso, ela olha para ele e diz com firmeza que não gosta mais dele e que vai embora. Bianca acrescenta que não é como noivo, mas por sua própria vontade, deixando o rapaz chocado. Completamente sem palavras, ele apenas concorda com a decisão dela, sem saber o que dizer. Logo depois, uma carruagem se aproxima de um salão gigante, e ele pergunta se aquele é o Salão Garil. Enquanto Bianca dorme em seu colo, ele se pergunta se eles têm dinheiro para gastar alugando um lugar tão famoso. Afinal, os nobres são respeitados porque lutam contra a erosão do mundo no lugar dos plebeus. No entanto, ele questiona se aqueles que só se importam com festas são realmente o futuro de Stallone. Nosso herói acha que duvida muito que haja pessoas decentes no Santuário das Estrelas. Um momento depois, um locutor revela que o Lord Krause e a Lady Bianca acabaram de chegar ao salão. As pessoas começam a cochichar sobre como a beleza do norte foi desperdiçada com o fracasso da família Valein. Krause fica realmente irritado por ter que se misturar com um bando de nobres falsos bajuladores. De repente, um menino com orelhas de gato percebe que alguém interessante da família Valein apareceu na festa. Ele comenta com seus companheiros que, ao contrário dos outros presentes, também há nobres verdadeiros no local. Este é Barack Ogma, o menino tigre, um futuro membro da geração do céu azul. Ao lado dele está Elfin, Emilia Magpie, com seus intensos olhos vermelhos. E, finalmente, temos Onyx Glaser, o arco de madeira, que se tornará um dos 3 heróis de Stallone. Nosso herói percebe o olhar do trio e se pergunta sobre o motivo do interesse deles por ele. Ele logo se lembra de Charlotte se gabando de que ninguém poderia derrotá-la na festa anterior. Sua irmã usou seus poderes e chamou o santuário estar de um completo depósito de lixo. E como ela achou tudo muito chato, disse ao pequeno Krause que não voltaria no ano seguinte. De volta ao presente, o menino percebe pela atmosfera estranha que sua irmã já deve ter causado um alvoroço por lá. Naquele momento, Bianca puxa suas roupas para chamar sua atenção, pois percebeu o clima tenso. Bianca diz a Krause para não se importar com as vozes, e ele diz que estava apenas pensando em Charlotte. Ele pensa em como a menina também está sendo insultada, mas está preocupada com ele, então ele acaricia sua cabeça. Nosso herói olha ao redor e se pergunta quando chegaremos, esperando não ter pulado essa parte. De repente, a multidão de nobres fica em choque e todos começam a cochichar entre si. Um locutor anuncia a chegada de Lord Darling Danfelion, e nosso herói pensa, falando no diabo. Este é o esquisito do Castelo dos Alquimistas, Lord Darling Danfelion, que adora ser o centro das atenções. Em um flashback, Danfelion encontra nosso herói completamente coberto de maldições e fica chocado. Ele começa a analisar as maldições do menino com as mãos, parecendo saber do que está falando. Com um sorriso, ele diz que, para maldições de erosão, ele sabe o que usar e que pode resolvê-las. A partir daí, ele agarra o rosto de Krause e pergunta se o menino quer ser sua cobaia em troca de uma cura. Sem obter resposta, ele sacode o rosto do nosso herói e pergunta se ele não tem energia para falar. Dada a situação, ele decide que vai simplesmente iniciar o tratamento por conta própria, sem permissão. Uma energia estranha aparece, e Krause fica apavorado, tentando desesperadamente dizer para ele parar. Mas Danfelion não se importa e solta um grito estranho enquanto continua seu experimento. Nosso herói o empurra, gritando para ele se afastar, enquanto o Lorde Alquimista apenas ri. Este foi seu primeiro encontro com um homem que mais tarde seria chamado de o maior rei da alquimia do mundo. De volta à festa, Danfelion cumprimenta todos enquanto as pessoas comentam que ele se atrasou de propósito para chamar a atenção. Nosso herói acha que não havia como um exibido como ele perder uma festa cheia de pessoas para bajulá-lo. A partir daí, ele chama Bianca, entrega-lhe algumas flores e pede-lhe que espere ali um pouco. A garota concorda com a boca cheia de comida, fazendo uma cara muito fofa e obedecendo ao seu pedido. Logo depois, nosso herói se aproxima, e Danfelion se pergunta quem é esse garoto que vem em sua direção. Onyx Glaser o reconhece e diz que é Krause Valein, e o alquimista sente que já o viu antes. F e Amélia comentam que ele se parece muito com sua irmã Charlotte, o que chama a atenção de todos. Danfelion fica super animado e corre para perguntar se ele é realmente o irmão mais novo de Charlotte. Menino pergunta se ele tem algum assunto com ele ou se está apenas encantado com sua beleza, e o alquimista sorri. Danfelion revela que ouviu dizer que o menino tem investigado os erudidores do mundo ultimamente. Com um sorriso, Krause pergunta se, colocando dessa forma, ele despertou um pouco seu interesse. Lord Alquimista o chama de pirralho provocador com um sorriso muito malicioso no rosto. Ele avisa que, já que chamou sua atenção, é melhor o menino estar preparado para o que está por vir. Em outro momento, Danfelion olha para algumas armas e pergunta a idade do nosso herói. Danfelion pega uma espada e se prepara para testar as habilidades do nosso herói. Krause diz que tem 13 anos, e o alquimista comenta que sua aura não parece a de uma criança. Menino acha que, por dentro, ele já é um adulto e, como não tem muito tempo, quer ir direto ao ponto.
Com um sorriso, Danfelion olha para ele e diz para ele ir em frente e dizer o que quer. Do nada, o alquimista lança uma espada, e nosso herói a pega no ar, completamente surpreso. Seus olhos se arregalam ao perceber que aquilo não era uma simples brincadeira de criança. Por puro instinto, ele usa a espada para bloquear um ataque rápido e inesperado de Danfelion. Ele grita com raiva, perguntando o que diabos o Lorde Alquimista está fazendo de repente. Danfelion diz que finalmente conheceu o irmão de Charlotte e só queria testar suas habilidades primeiro. Nosso herói fica realmente irritado com a situação e acha que esse cara é um verdadeiro chato. Enquanto continua lutando contra o alquimista, ele lembra que tinha algo a dizer e que está ouvindo. Com um olhar concentrado, nosso herói se prepara para contra-atacar com toda a sua força. Danfelion fica chocado e pergunta como um fracasso sem habilidades pode lutar assim. Kraus diz que treina todos os dias e acha que precisa usar uma técnica secreta para desestabilizá-lo. Ele então menciona a pesquisa sobre neutralização de maldições, deixando Danfelion completamente chocado. Danfelion fica chocado e pergunta o que um pirralho como ele sabe sobre alquimia para oferecer ajuda. Com um movimento rápido, nosso herói se esquiva do ataque e avança com um passo preciso. Lorde Alquimista é pego de surpresa e reca ofegante com a velocidade do garoto. Kraus explica que sua pesquisa é sobre neutralizar maldições com outras maldições. Ele acrescenta que, para ser um alquimista de primeira classe, Danfelion precisa provar essa teoria. Lorde Alquimista para de lutar e fica pensativo, segurando sua espada com um olhar intrigado. Com uma aura sombria, nosso herói diz que ajudará em sua pesquisa. Ele revela que fará isso com sua habilidade especial, que pode roubar qualquer tipo de maldição. Danfelion fica completamente aterrorizado ao ver a aura e se pergunta como um fracassado tem habilidades. Com um sorriso, ele percebe que, se o que Kraus diz é verdade, esta é a chance perfeita. Ele poderia provar a teoria da oferta e da demanda e da neutralização de maldições, e pergunta o que ele quer em troca. Danfelion brinca perguntando se ele quer ser seu namorado, e Kraus diz que precisará de remédios para as maldições que vai assumir. Nosso herói pensa consigo mesmo que apenas roubar habilidades não será suficiente para vencer. Afinal, nem mesmo a poderosa geração do Céu Azul, com suas habilidades extraordinárias, conseguiu impedir a destruição. Por causa disso, um fracasso como ele não tem escolha a não ser usar todos os meios possíveis. Danfelion acha que ouviu dizer que o menino havia perdido a motivação por causa da irmã, mas parece que não é esse o caso. Ele reflete sobre como a família tem um gênio avassalador e um louco completo, excêntrico. Com o rosto corado, o Lorde Alquimista fica todo nervoso e pensa que eles são um belo par de irmãos. A partir daí, ele se recompõe e pergunta se pode fazer uma pergunta ao nosso herói. Danfelion então questiona se o menino pretende ir para a recém-inaugurada Academia Larren. Com um sorriso sinistro e uma aura sombria, Kraus responde que é mais do que óbvio que ele irá. Lorde Alquimista fica todo animado, e nosso herói pensa que a academia está cheia de habilidades para ele roubar. Assim, Danfelion aceita o acordo e diz que o lugar ao lado dele está vago. E o menino acha que ele não mudou nada. No entanto, nosso herói diz que, além disso, há mais uma coisa que gostaria de perguntar. Ele o questiona sobre a doença da descoloração, que torna a pele azulada e preta e leva à morte. Kraus então simplesmente ordena ao Lorde Alquimista que crie uma cura para essa doença incurável. Danfelion grita que isso é impossível, e o menino pensa que foi ele mesmo quem a completou no futuro. Com um olhar determinado, nosso herói mantém sua expressão séria e focada em seu objetivo. Ele aperta o punho com força, demonstrando toda a sua convicção diante do Lorde Alquimista. Com total confiança em suas palavras, ele olha Danfelion nos olhos e diz que sabe que pode fazer isso. Danfelion diz que ouvir isso realmente fere seu orgulho e mostra um sorriso. Com isso, os dois selam o acordo com um toque de punhos, como se fossem velhos amigos. Então, o Lorde Alquimista se despede e diz para ele procurá-lo na mansão quando a cura estiver pronta. Mas antes de partir, ele pergunta se nosso herói gosta de Charlotte, e o garoto fica todo nervoso. Nosso herói fica confuso, e o alquimista pergunta por que ele ofereceu o lugar de namorado ao seu lado. Com o rosto completamente corado, Danfelion se inclina e revela que também gosta de homens. Ele acrescenta que não importa se é homem ou mulher, e nosso herói fica em choque. Nosso herói grita que não é e sai correndo em desespero pelo corredor. Enquanto foge, ele se lembra que Danfelion sempre foi um cara bem estranho. Parando no meio do corredor, ele olha para trás e percebe que finalmente o despistou. Um momento depois, seu rosto fica sério ao perceber uma comoção acontecendo no meio da festa. De repente, um nobre qualquer agarra o braço de Bianca com força. A garota chama nosso herói enquanto tenta se libertar do aperto do cara. Seus olhos brilham com uma luz fria, mostrando toda a sua irritação com a situação. Sem pensar duas vezes, nosso herói voa com um chute preciso bem no rosto do agressor. Nobre voa com o impacto do chute e cai no chão, completamente atordoado. Deitado no chão, ele reclama da dor, enquanto nosso herói o encara com ódio.
Com uma aura sombria, ele pergunta: o que diabos o nobre pensava que estava fazendo? Ele repete a pergunta com ainda mais raiva por tentar levar sua noiva à força. Agressor fica completamente aterrorizado com a reação do nosso herói. Nosso herói grita que ele tentou colocar as mãos em uma menina de 12 anos. Ele o chama de lixo, e o nobre desesperado tenta negar a acusação. Assustado, ele revela que estava apenas seguindo as ordens da princesa Cláudia. Nosso herói fica completamente chocado ao ouvir o nome Cláudia Staron. Nobre confirma que a princesa o enviou para trazê-la, mas como ela resistiu, ele usou a força. Nosso herói olha para Bianca, que está ali parada observando tudo em silêncio. Sendo a filha mais nova amaldiçoada, ela sempre foi desprezada pela nobreza. A princesa só se envolve com seus servos leais. Então, ele acha estranho que ela tenha chamado. Com um olhar pensativo, ele percebe que há algo muito errado com essa história. Ele sente que a situação é muito mais complicada do que parece à primeira vista. Ele percebe que há outra conexão por trás de todo esse estranho plano. Com um sorriso, ele se lembra do verdadeiro mentor por trás da comoção. Nome que vem à sua mente é Anix, o cara que sempre perseguia sua irmã. Depois de ser derrotado por Charlotte na festa, Anix passou a odiá-la, mas ao mesmo tempo a admirava muito. Como não conseguia derrotar a irmã, ele decidiu mirar no alvo mais fácil, nosso herói. Nosso herói solta uma risada zombeteira diante da simplicidade do plano. No entanto, ele fica realmente irritado ao pensar que Anix ousou envolver Bianca em tudo isso. Nosso herói então diz ao nobre que ele irá. Mas o cara não entende. Ele revela que, em vez da princesa, vai se encontrar com Anix, deixando o nobre confuso. Rapaz diz que o nobre serve a princesa, mas nem sabe quais ordens está seguindo, e que sua intuição é péssima. A partir daí, ele pega a mão de Bianca e pede que ela vá embora, deixando o nobre para trás. Então, os dois caminham juntos pelo corredor, afastando-se da comoção que acabou de acontecer. Enquanto caminham, nosso herói pergunta a Bianca por que ela se recusou a ir com o nobre. Ele já sabia quem era o mentor por causa de suas memórias de antes da regressão. Mas ele se pergunta por que Bianca, com apenas 12 anos, desobedeceu a uma ordem real. Com um olhar abatido, Bianca revela a razão pela qual não obedeceu à ordem da princesa. Ela explica que estava esperando porque nosso herói pediu que ela não saísse do seu lado. Ao ouvir isso, nosso herói fica comovido com a lealdade da menina e sorri. Com isso, ele dá um tapinha na cabeça dela e a parabeniza pelo trabalho bem feito. Ao chegarem a uma porta, eles encontram um menino com orelhas de gato se espreguiçando. Ele parece muito animado e solta um grito, como se estivesse esperando por eles. Menino cumprimenta e nosso herói diz que veio ver Anix. Barak confirma que Anix pediu para ele deixar nosso herói entrar se o visse. Nosso herói o reconhece como Barak Ogma, o menino tigre, um futuro herói. Ele também se lembra que Barak é um espadachim que empunha 2 espadas e tem uma personalidade muito instável. Por causa disso, ele acha que as ordens de Anix o salvaram de problemas, mas Barak o chama. Menino Tigre o desafia para uma luta, e Kraus acha que o combate é proibido ali. Barak diz que, se ele lutou com Charlotte, também pode lutar com ele, que parece mais fraco. Nosso herói lembra que Barak é mais forte que Anix e tem um estilo de luta imprevisível. Com um olhar determinado, ele decide que precisa lidar com isso antes de encontrar Anix. Ele percebe que os olhos do menino não o deixarão escapar tão facilmente. Então, nosso herói aceita o desafio e aperta o punho com força. Barak se lança para frente com um ataque rápido, e nosso herói se esquiva no último segundo. Ele se desvia e prepara um contra-ataque preciso contra o menino tigre. Com um passo firme, ele se posiciona para atacar com toda a sua velocidade. Um momento depois, ele desferra um soco poderoso bem no estômago do oponente. Seu olhar fica completamente focado enquanto ele desferra o golpe com precisão. Essa técnica é conhecida como golpe relâmpago e pega o oponente de surpresa. Menino tigre voa para trás com um impacto e cai no chão com muita dor. Nosso herói fica parado observando o resultado de seu ataque rápido e eficiente. Deitado no chão, Barak reclama que o garoto não está pegando leve com ele. Kraus responde que foi ele quem o desafiou para a luta. Animado, Barak pede para continuar, mas primeiro pergunta se pode pegar sua arma. Nosso herói olha para ele com seriedade e pergunta se ele realmente consegue continuar a luta. Com sangue escorrendo do nariz, Barak esboça um sorriso, mostrando que a luta está longe de terminar. Barak fica completamente tonto no chão, sem entender o que acabou de acontecer. A partir daí, o menino tigre desmaia de vez, e nosso herói sai vitorioso. Bianca se aproxima e pergunta o que ele fez, e o menino revela que usou uma arte secreta de Valein. Golpe rápido foi criado por renegados e libera um poder destrutivo a curta distância. Essa foi a única técnica recuperada de um incêndio e salvou a vida do menino inúmeras vezes. Ele diz que usou sua arte secreta mais forte e que Barak não deve acordar tão cedo, mesmo tendo nocauteado o menino tigre.
Ele concorda com Kraus enquanto chama Bianca para entrar. Em uma varanda, Anix e outra garota observam a cena de cima com expressão dolorida. Vendo seu amigo no chão, Anix grita o nome de Barak, e o casal se vira ao mesmo tempo. Menino parece surpreso e diz que não esperava que nosso herói derrotasse o menino tigre. Kraus o questiona e pergunta se não foi por isso que ele deixou seu amigo esperando na porta. Ele revela que sabe que Anix usou a princesa para atraí-lo e que agora veio encontrá-lo. Anix fica curioso e pergunta como ele descobriu, dizendo que os rumores sobre ele estão errados. Nosso herói confirma que é um fracasso, mas diz que, se Anix perder para ele, as coisas vão mudar. Com uma aura sombria, ele avisa que os rumores serão diferentes, porque ele vai roubar suas habilidades. Kraus enfrenta Anix e diz que o boato de que ele é um fracasso é verdade, mas se ele perder, a história mudará. Anix apenas ouve com um sorriso no rosto, sem dizer uma única palavra ao garoto. Este é Anix Glaser, um dos futuros heróis e ex-companheiro do nosso herói. Os dois estiveram juntos desde a academia até a geração do Céu Azul, mas a amizade deles não era verdadeira. Nosso herói sabe que Anix só o via como amigo porque ele era útil para seus planos, e toda essa utilidade era pela pior razão possível. Como ele se lembra em um flashback. No meio de uma batalha, ele percebe que todos os seus companheiros foram derrotados. Desesperado, ele grita por Anix, que está lá em cima observando tudo à distância. Anix acha que, se descobrirem que a armadilha foi culpa dele, perderá seu lugar no grupo. Por causa disso, ele decide que, se for o único sobrevivente, ninguém saberá a verdade. Anix revela que já há conflitos internos e que Kraus seria expulso de qualquer maneira. Com um sorriso cruel, ele mostra que não tem intenção de ajudar seu amigo. Então, ele decide culpar Kraus por tudo, já que ninguém gosta dele mesmo, e o caso seria esquecido. Cínico, ele agradece ao nosso herói por ter sido seu amigo até o fim. Ao ouvir isso, o menino percebe a traição e se pergunta se eles realmente foram amigos. Irritado, nosso herói grita que Anix nunca o viu como amigo e só era próximo porque tinha medo de Charlotte. Anix o encara com um olhar frio e diz que é exatamente por isso que o odeia tanto. Ele acrescenta que o garoto não tem habilidade, mas sua intuição é boa, e ele sempre tenta encontrar alguém para culpar. Então, ele diz que, se Charlotte vai se casar, o relacionamento deles termina ali, e vira as costas. Mas Anix para e pensa que talvez essa seja a melhor coisa que poderia acontecer. Com um sorriso, ele diz que Charlotte não gostaria de um funeral e um casamento ao mesmo tempo, e o rapaz o amaldiçoa. Aos poucos, nosso herói perde as forças e sua mão começa a escorregar do penhasco. Em seus momentos finais, ele se pergunta se esse é realmente o seu fim. De repente, Arthur aparece e o salva, perguntando se ele está bem, e lá eles se tornaram uma equipe. De volta ao presente, nosso herói pensa que esse foi o início de uma nova maré de azar. Anix foi expulso da geração por causa de Arthur e tentou se casar com a princesa. Mas agora as coisas mudaram. Com um sorriso, ele diz que a maneira como nosso herói fala com ele lembra muito de Charlotte, e o menino percebe que Anix não mudou nada. Nosso herói diz para ele não mencionar o nome de sua irmã e pergunta se eles são parecidos. Logo em seguida, ele se lança para frente com sua aura roxa, pronto para atacar com tudo o que tem. Nosso herói diz que ele é igual à irmã e que enfrentará qualquer luta que surgir em seu caminho. Anix apenas o observa com um sorriso zombeteiro no rosto, imperturbável. Com isso, ele ataca, mas Anix cria um galho de madeira para se defender do golpe. Nosso herói empurra o galho e usa-o como impulso para seu próximo ataque. Um momento depois, ele salta e se prepara para atacar Anix por cima com toda a sua força. Mas o menino bloqueia o soco com o braço sem muita dificuldade aparente. Anix revida com um chute forte, mandando nosso herói voando. Assim, o menino voa pelo ar, incapaz de controlar seus movimentos. De repente, vários galhos brotam e prendem o corpo do nosso herói no ar. Ele consegue se libertar e pousa no chão, já muito irritado com toda a situação. Nosso herói pensa que, no final das contas, Anix é realmente irritante. Anix o provoca e diz que ele deveria usar uma arma, revelando sua técnica secreta. Essa é uma habilidade que fortalece e manipula plantas livremente usando sua aura. Nosso herói pega um dos galhos e pergunta se ele disse para usar uma arma. Com um sorriso, ele diz que vai lutar usando a própria madeira de Anix contra ele. Com um sorriso malicioso, Anix o subestima e pergunta se ele realmente acha que pode vencer. A partir daí, ele lança um ataque com vários galhos e o desafia a bloqueá-lo com o bastão. Nosso herói se move com agilidade, desviando de todos os ataques com facilidade. Anix fica completamente chocado e se pergunta como ele conseguiu desviar de tudo. Ele pensa que, para conseguir se esquivar assim, ele deve ter despertado o olho da mente. Com um sorriso, Kraus diz que, para Anix, ele é como um inimigo natural e que já o conhece. Ele revela que viu suas habilidades tantas vezes que até se cansou delas antes da regressão. Nosso herói o provoca e pergunta se ele está pensando em Charlotte novamente.
E Anix fica com raiva. Com uma aura verde, Anix se prepara para usar um poder muito maior do que antes. Um momento depois, ele lança uma explosão de energia que destrói tudo ao seu redor. Nosso herói salta para trás, desviando do ataque e aterrissando em segurança. Anix invoca um monstro gigante de madeira e avisa o menino para ter cuidado. Com um sorriso cruel, ele diz ao nosso herói para ter mais cuidado da próxima vez. De repente, a garota que estava com Anix aparece desesperadamente, gritando para ele parar. Ela está preocupada, porque se o ataque atingir nosso herói diretamente, as coisas vão ficar feias. Gigante de madeira avança com um soco poderoso que parece que vai acabar com tudo. Diante da situação, nosso herói apenas fecha os olhos e se concentra totalmente na luta. Ele se lembra de ter encontrado um livro de arte secreta muito fino na biblioteca da mansão. A técnica foi criada por um ancestral sem talento que treinou o mesmo movimento por 80 anos. Assim, a arte exigia uma união total com a arma, algo muito difícil de se conseguir. No entanto, por causa das maldições, Crush já passou por algo semelhante e conseguiu entender o segredo. A partir daí, o bastão brilha e ele diz que ele e a espada se tornaram um só. Um momento depois, ele lança um único golpe de energia, que divide o monstro de madeira ao meio. Gigante se quebra em pedaços e o ataque dispara para o céu, mostrando o poder da técnica. A garota que estava com Anix e Bianca ficam completamente chocadas com sua força. Anix fica boquiaberto, incapaz de acreditar que foi derrotado por um completo fracasso. Deitado no chão em meio à poeira, ele ouve a voz do nosso herói chamando. Kraus aponta o galho e o adverte para não se deixar levar pela emoção na próxima vez que lutar. Com um olhar sério, ele diz ao seu rival para nunca mais ser tão arrogante e pergunta se ele entendeu. Completamente humilhado, Anix cai de joelhos no chão, incapaz de reagir ao que aconteceu. No entanto, nosso herói usou toda a sua energia naquele único golpe e agora mal consegue ficar de pé. Ele acha que queria ir com calma para roubar a habilidade de Anix, mas se empolgou e agora nem consegue se mover. Suas pernas começam a tremer e ele está tão cansado que nem consegue falar direito. Vendo o estado do menino, Bianca corre desesperadamente para ajudá-lo antes que ele desmaie. A garota o abraça para apoiá-lo, mas seu aperto acaba sendo um pouco forte demais para o estado dele. De repente, Danfelion aparece e avisa que, se ela continuar assim, vai acabar com ele e que ele mesmo carregará. A partir daí, o Lorde Alquimista pega nosso herói e o joga sobre o ombro como se ele não fosse nada. Enquanto caminham pelo corredor, todos comentam sobre como o fracasso da família derrotou Anix. Com um sorriso, Danfelion percebe que os rumores da vitória do menino já se espalharam por toda parte. Ele se pergunta se o menino é ousado ou apenas imprudente, mas sabe que ele ficará famoso depois disso. Com um olhar sério, o Lorde Alquimista lembra-se de um detalhe importante da comoção. Olhar de ódio no rosto de Anix o preocupa, e ele sente que o rival tentará algo em breve. Uma vez lá fora, ele avisa nosso herói que ele não pode ir embora até que o ajude com sua pesquisa. 9 semanas se passam e vemos o garoto treinando duro para se recuperar e ficar mais forte. Ele finalmente se livra dos danos causados pelo golpe secreto e está pronto para o próximo passo. Ele se lembra de estar em pior estado do que Anix e desmaiar na carruagem a caminho de casa. Por causa disso, ele se arrepende de não ter conseguido se preparar para roubar a habilidade do rival. Com um olhar sério, nosso herói pensa nas duas maneiras que tinha para roubar a habilidade. A primeira é o método padrão, e a outra é fazer com que o oponente desvalorize sua própria habilidade. Ele iria usar o segundo método em Anix, pois é mais fácil se você derrotar o oponente de forma esmagadora. Como o gigante de madeira foi derrotado com um único golpe, a dúvida na mente de Anix deveria se espalhar. Assim, ele tem certeza de que, mesmo que demore um pouco, a habilidade de recuperação do rival será sua. Ao ser derrotado por um fracasso que ele desprezava, Anix começaria a duvidar do valor de sua habilidade. A partir daí, ele decide treinar o ano todo para superar os gênios na próxima academia. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando Aliardiarda o chama na porta de seu quarto. O mordomo informa que seu irmão Berokin chegou e que o menino já recusou suas mensagens 2 vezes. Cansado, nosso herói diz que não pode mais ignorá-lo e pede ao mordomo para deixá-lo entrar. Exausto no sofá, Bianca lhe oferece um copo d'água, e ele agradece pelo gesto gentil. A garota então se aproxima e diz que ele cheira a suor, surpreendendo o menino. Ele cheira sua camisa e se pergunta se é por usar aura ou por se acostumar com o cheiro da erosão. A garota pergunta se ele vai se lavar, e nosso herói diz que não, porque está prestes a sair novamente. Com uma expressão séria, Bianca pede que ele não se aproxime dela. Nosso herói fica surpreso com a atitude dela e a provoca por dar ordens ao noivo. Ele acha que a garota amadureceu e agora é mais assertiva do que antes. Com isso, ele começa a persegui-la de brincadeira, perguntando se ela consegue escapar dele. Ele reflete que vê Bianca como uma irmã mais nova e é por isso que gosta de provocá-la.
Mas ele sabe que as pessoas que conhecia antes da regressão agora o olhariam com frieza. Uma visão de Arthur aparece em sua mente com um olhar muito sério e crítico. Herói questiona se ele ficou mole com a paz e se acha que pode impedir a destruição dessa forma. Nosso herói pensa no nome de seu antigo líder enquanto sua imagem desaparece. Ele não quer admitir, mas, além do fim, Arthur sempre foi um herói que lutou na linha de frente. De repente, uma voz o interrompe, e ele se pergunta o que Arthur está fazendo agora. Berokin o encara com ódio e comenta que ele parece estar se divertindo muito com sua noiva. Nosso herói se vira surpreso e responde que às vezes é necessário fazer uma pausa. Berokin fica chocado porque o garoto que costumava ter medo dele agora está diante dele perguntando sobre a luta com Anix. Nosso herói pergunta por que Berokin está ali, já que deveria estar ocupado. E o irmão questiona essa afirmação. Berokin diz que ouviu dizer que a Academia Laren aceita alunos por meio de um exame, independentemente de sua posição social. Com um sorriso, nosso herói diz que então seu irmão também deveria se preparar para o exame da academia. Berokin fica absolutamente furioso e se pergunta se o menino está tentando provocá-lo com essa sugestão. Ele pensa em como a família Valeinha é poderosa e temida, e que ele é um descendente direto de toda essa linhagem. Por causa disso, ele zomba da ideia de estudar só porque o menino derrotou Anix e chama isso de piada. Nosso herói concorda, dizendo que, para uma pessoa normal, é natural se preocupar em entrar na academia. Berokin fica ainda mais irritado com a atitude calma do nosso herói diante de toda a situação. Então, ele revela que o verdadeiro motivo de sua visita é entregar uma ordem direta ao garoto. A ordem é ir ao Monte Gerila para impedir a erosão, e Kraus fica chocado, porque as missões só começam aos 15 anos. Com um sorriso, Berokin diz para ele não se preocupar, pois será seu guardião, e o provoca por estar com medo. Nosso herói entende que o plano é testar sua habilidade e mantê-lo sob controle, então ele concorda em ir. Ele acha que está mais acostumado com a erosão do que com a paz, e que tem um plano, mesmo que seja uma armadilha. Bianca o vê saindo e pergunta para onde ele está indo, e o menino avisa que é sobre a erosão e que ela não deve segui-lo. A garota olha para ele com uma expressão confusa e questiona sua ordem, como se não tivesse intenção de obedecer. Berokin fica todo sem jeito, e nosso herói diz que é absurdo enviar um menino para impedir a erosão do mundo. Com isso, ele puxa Bianca e diz que ela é sua noiva e que seu irmão não levaria a sério as palavras de uma criança. Nosso herói encara seu irmão com um olhar sério e desafiador, pronto para o que vier a seguir. Diante da situação, Berokin fica absolutamente furioso e rende os dentes de ódio pela atitude do menino. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente vira as costas e vai embora, enquanto nosso herói o observa se afastar. A partir daí, ele acaricia Bianca e a parabeniza, mas a garota diz que não fez nada de especial. Com um sorriso, nosso herói diz que tudo bem se ela não está ciente do que acabou de fazer. A garota olha para ele com uma expressão preocupada e pede que ele não desmaie novamente, como da última vez. Com um gesto confiante, ele se despede e vai embora enquanto Bianca o observa partir para a missão. A partir daí, é explicado que a erosão do mundo é um fenômeno que invade a realidade com outra dimensão. Por causa disso, formas de vida corrompidas e muito perigosas começam a surgir nesses locais afetados. Além dos monstros bizarros, em alguns casos, o próprio terreno do local acaba sofrendo uma mutação. E se a erosão avançar demais, a área pode se transformar em uma dimensão separada, como um pântano no Monte Gerila. Um dos cavaleiros diz que a erosão é de 3 estrelas e que a purificação começará quando o senhor chegar. Outro cavaleiro comenta que uma erosão de 3 estrelas deve ser fácil para um esquadrão de especialistas. Cavaleiro acrescenta que Berokin é um especialista avançado e que derrotar o senhor da erosão será fácil. A partir daí, o irmão mais velho se aproxima e chama nosso herói pelo nome de maneira muito séria. Com um olhar intimidador, ele revela que o trouxe até ali para que o rapaz pudesse ganhar experiência em primeira mão. Nosso herói concorda sarcasticamente e pensa, com quem seu irmão pensa que está falando sobre experiência? Com isso, ele reflete que seguiu Berokin apesar da pressão, e o fez com um único objetivo em mente. Seu objetivo é testar um método provisório que desenvolveu para suprimir uma possível explosão de poder. Um momento depois, um besouro gigante é cortado ao meio por um ataque sombrio e poderoso no meio da floresta. Enquanto isso, os cavaleiros reclamam que os monstros continuam chegando, e um deles aponta para algo à frente. Nosso herói os avisa que a criatura não tem cabeça, mas morde e se expande, e diz a eles para reforçarem sua aura. Um dos cavaleiros fica impressionado com sua calma e pergunta se o menino já lidou com a erosão do mundo antes. Kraus responde que tem apenas 13 anos e que seria muito estranho se já tivesse enfrentado algo assim. Berokin ri e se pergunta por que o pirralho inútil está tão confiante quando mal entrou na zona de erosão. Ele se lembra de quando entrou em uma zona de erosão aos 15 anos e teve seu orgulho completamente destruído. Nosso herói acha que essa situação nem se compara à experiência que ele já acumulou. Com um sorriso, ele reflete que seu irmão não deveria, de forma alguma, colocá-lo no mesmo nível.
Berokin fica completamente apavorado com a possibilidade de ser superado por seu irmão mais novo. Diante da situação, ele se lembra de que, hipoteticamente, o menino cresceria como Charlotte e o superaria. Enquanto corta vários monstros em pedaços com um único golpe de sua espada afiada. Ele se pergunta se o chamado fracasso da família Valein acabaria sendo ele. Por causa disso, Berokin fica completamente chocado e aterrorizado com essa terrível possibilidade. De repente, nosso herói chama seu nome, interrompendo seus pensamentos sombrios. Menino avisa que eles estão quase no local onde o Senhor da Erosão se encontra naquele momento. Berokin diz que ele tem sorte, porque o Senhor parece ser o único inimigo e que parece mais fácil do que o seu próprio. No entanto, nosso herói avisa que, por essa mesma razão, eles precisam ser ainda mais cautelosos. Os cavaleiros estão aterrorizados com a ideia de um senhor de 3 estrelas que sustenta a corrupção sozinho. Berokin grita para que eles não se intimidem e não deixem as palavras de uma criança abalá-los. Ele acrescenta que é apenas um senhor de 3 estrelas e que eles devem terminar isso rapidamente para que possam ir para casa. Nosso herói percebe que os cavaleiros ficarão bem sem ele e decide se concentrar em sua própria tarefa. De repente, seus olhos se arregalam e ele sente a presença da erosão do mundo de uma forma muito intensa. Ele reflete que, desde que dominou o veneno sanguíneo extremo, sua percepção se tornou muito mais aguçada. A partir daí, ele decide que a única coisa que resta é ingerir a energia e absorvê-la de uma só vez. Seus olhos se arregalam com uma dor intensa e ele sente o poder percorrendo todo o seu corpo. Um momento depois, ele não consegue lidar com a pressão e acaba cuspindo uma grande quantidade de sangue. Os cavaleiros ficam preocupados, mas ele diz que apenas tropeçou, e Berokin se oferece para carregá-lo, mas ele recusa. Com a mão ensanguentada, ele pensa que cuspir sangue era exatamente o que ele esperava que acontecesse. Afinal, de acordo com o manuscrito, o primeiro passo é fundir sua aura com a energia das erosões. Depois disso, ele precisa observar o fluxo dessa nova aura circulando infinitamente pelo seu corpo. Lentamente, a energia da erosão é absorvida e se funde, formando uma nova cor que não pode ser substituída. Seus olhos ficam vermelhos como sangue, mostrando o imenso poder que ele acabou de despertar. Nosso herói fica surpreso com a intensidade da energia e sente uma aura sombria emanando dele. Ele se pergunta se isso é o que resta após uma explosão e que nenhuma mente sã poderia suportar tal poder. Diante da situação, ele decide que talvez seja a hora de usar aquela técnica proibida que aprendeu. A partir daí, é revelado que um de seus ancestrais, que perdeu a visão, encontrou um arquivo secreto. No entanto, sendo cego, ele não conseguiu decifrar os livros e decidiu fechar a biblioteca secreta. Mas, para evitar que alguém como ele aparecesse novamente, ele deixou um único livro para trás naquele lugar. Com uma aura azul, nosso herói libera seu poder e se prepara para usar a técnica secreta. Uma energia intensa envolve seu corpo enquanto ele se concentra para controlar o imenso poder. A técnica é uma percepção extrasensorial baseada na aura que detecta sensações chamado sexto sentido. Por enquanto, ele só consegue estendê-la até as pontas dos dedos, mas isso é suficiente para compreender o lugar. Com um sorriso, ele percebe que o lugar onde está agora não está mais totalmente consumido pela erosão. A densidade da erosão enfraqueceu e ele conseguiu superá-la usando seu sexto sentido recém-despertado. Com um pouco de sangue no canto da boca, ele limpa o rosto e se recompõe após todo o esforço. No entanto, ele sabe que isso é apenas uma medida temporária e que a energia da erosão sempre traz riscos. Por causa disso, ele ainda precisará da maldição da boneca de neve de Bianca para ter controle total. Mas, mesmo assim, com um sorriso, ele está orgulhoso por ter conseguido suprimir a explosão de poder sozinho. Ele acha que, desta vez, deu mais um passo à frente e está se aproximando de seu objetivo. De repente, ele se assusta e sente uma presença estranha se aproximando rapidamente dele. Nosso herói se depara com um monstro gigante com um braço bizarro com rosto humano. A criatura parece estar dormindo pacificamente, sem perceber a presença do nosso herói ali. Mas, de repente, a criatura abre seus olhos vermelhos e olha para o menino com um olhar cheio de ódio. Um dos cavaleiros grita de terror ao ver o Senhor da Erosão bem na frente deles. A criatura solta um rugido aterrorizante que ecoa por toda a floresta escura. Berokin fica completamente chocado com a aparência bizarra daquele monstro. Até mesmo nosso herói fica surpreso, pois a criatura é o demônio de 1000 faces. Sem perder tempo, Berokin prepara sua espada com uma aura azul muito intensa. Kraus lembra-se da técnica de seu irmão chamada Ignis, uma habilidade de fogo. A partir daí, a espada de Berokin fica coberta de chamas e ele se prepara para lutar. Com um único golpe, o demônio lança os cavaleiros para longe como se fossem nada. Nosso herói observa seu irmão se preparar para lutar sozinho contra o monstro. Um cavaleiro admira o poder de Berokin e diz que sua habilidade Ignis é incrível e destrutiva. Diante da situação, Berokin ordena que todos os cavaleiros se preparem para o combate. É revelado que a criatura é o demônio de 1000 faces, um monstro de 4 estrelas.
Esta é a habilidade Ignis, a habilidade de fogo que torna Berokin superpoderoso com a espada. Em um flashback, ele se lembra de Berokin humilhando e queimando seu braço com Ignis. Nosso herói reflete que, antes da regressão, seu irmão estava completamente louco. Com um sorriso, ele se pergunta como seu irmão está agora, depois de tanto tempo. Nosso herói espera que ele não tenha mudado e libera sua aura sombria. De repente, o demônio começa a gritar de dor enquanto uma energia roxa o consome. Um dos cavaleiros fica aterrorizado e diz que essa é a maldição que apaga rostos. Por causa disso, até mesmo os cavaleiros mais experientes estão tendo dificuldade para lutar. Um deles diz que a única coisa que podem fazer agora é fugir o mais rápido possível. No entanto, Berokin grita para que todos avancem e se prepara para atacar com tudo que tem. Ele atinge o rosto do monstro com suas chamas, e a criatura grita em pura agonia. Os outros cavaleiros ficam completamente chocados com o imenso poder de Berokin. Demônio é completamente engolfado pelas chamas e seu corpo começa a se desintegrar. Com um salto, Berokin desferiu um poderoso golpe de fogo contra o monstro gigante. Ele os adverte para não desistirem e diz que criará uma abertura para que todos possam atacar. Inspirados, os cavaleiros seguem a liderança de Berokin e avançam para a batalha. No meio da luta, Berokin se pergunta se Kraus está assistindo à sua grande vitória. Ele não consegue encontrá-lo e pensa que talvez seu irmão mais novo já tenha caído em combate. Um cavaleiro percebe que o menino não está olhando para ele, mas para o demônio de 1000 faces. Com um olhar concentrado, Berokin se prepara para continuar a luta contra a criatura bizarra. De repente, o demônio começa a chorar lágrimas de sangue, deixando Berokin muito surpreso. Todos os rostos no corpo da criatura também choram, mostrando uma expressão de pura dor. A partir daí, um dos rostos fica com uma expressão sombria, e a situação parece muito ruim. Berokin percebe que as coisas estão ficando perigosas rapidamente e precisa agir com rapidez. A criatura lança vários tentáculos em sua direção, que ele desvia no ar com agilidade. Ele fica chocado e se pergunta de onde vem toda essa pressão esmagadora do monstro. Então, ele decide que precisa matar o demônio antes que mais anomalias ocorram. Ele ordena que todos os cavaleiros concentrem seus ataques no demônio de 1000 faces de uma só vez. No entanto, seu ataque de aura é bloqueado e ele não entende por que não está funcionando. Com um olhar confuso, ele tenta entender o que está acontecendo no meio da batalha. Grita para seus cavaleiros não perderem a coragem, pois eles são da família Valein. Mas todos os cavaleiros estão paralisados e sem expressão, como se tivessem sido amaldiçoados. Berokin fica aterrorizado e se pergunta se é uma maldição, já que ele nem sequer tocou na criatura. Ele então percebe que a anomalia anterior fazia parte do plano do monstro para prendê-lo. Com isso, o menino compreende que foi completamente enganado pela criatura o tempo todo. A partir daí, vemos um flashback do passado de Berokin em uma noite chuvosa e escura. Ele estava completamente aterrorizado com a situação perigosa que enfrentava naquele lugar. Escorregando na lama, ele pensa que certamente encontrará seu fim se ficar ali daquele jeito. Caído no chão, o irmão do protagonista acredita que, nesse ritmo, será aniquilado. Uma mão gigante e sombria se aproxima dele, pronta para esmagá-lo sem piedade. Berokin se pergunta por que tudo isso estava acontecendo com ele naquele momento específico. Um momento depois, ele questiona se esse seria realmente o momento de sua trágica morte. Um espírito aparece e o chama de idiota por toda a sua grande incompetência. Ela revela que sua irmã o superou e que ele perdeu todos os seus cavaleiros ao tentar fugir. Por causa disso, a garota afirma que um fracasso patético como ele merece perecer ali. Um momento depois, um monstro gigantesco tenta pisoteá-lo para acabar com tudo de uma vez. Berokin se encolhe de medo e solta um grito aterrorizado diante dessa situação terrível. No presente, o demônio aproveita sua distração e o ataca com um soco muito poderoso. No passado, nosso herói arrasta seu irmão ferido pela chuva para salvá-lo do perigo. Menino mal consegue ficar acordado e olha para seu salvador com grande dificuldade. Com um sorriso, Kraus fica feliz que seu irmão tenha acordado, mas Berokin se pergunta o que ele está fazendo ali. Berokin fica surpreso por ter sobrevivido, e o menino confirma que viu tudo à distância. Ele explica que o salvou do pântano, mas Berokin diz que agora pode andar sozinho. Irmão duvida que um corpo que nem mesmo usa aura possa fazer alguma coisa e fica muito irritado com a situação. Nosso herói então questiona se ele tem certeza de que não precisa de ajuda. Furioso, o menino mais velho rende os dentes em pura frustração e orgulho ferido. Grita que não precisa da ajuda de um idiota e tenta se levantar, usando sua espada como apoio. Um momento depois, ele se assusta com algo e tem uma expressão de puro terror no rosto. Berokin pergunta se o demônio está perto e a que distância eles estão, mas o menino não sabe a resposta. Uma barreira aparece e Kraus explica que a erosão do mundo provavelmente se selou completamente. Berokin fica desesperado ao perceber que eles não podem sair a menos que derrotem a criatura. Ele xinga com raiva, enquanto nosso herói chama seu nome para acalmá-lo um pouco.
Krause então revela que há uma arte secreta que Charlotte lhe ensinou para terminar a luta. Ele revela que a técnica de Charlotte foi o que o ajudou a lutar contra Nyx no santuário. Berokin lembra que ambos são filhos da mesma mãe, portanto, têm um vínculo especial. Irmão duvida que a técnica possa matar o demônio, mas nosso herói confirma isso com certeza. Krause diz que é melhor arriscar e tentar lutar do que perecer dentro da erosão sem fazer nada. Ele estende a mão e diz que entende se seu irmão mais velho não confia em suas habilidades. Mas apela para o orgulho do irmão e pergunta se ele confia na força da irmã. Berokin concorda imediatamente, pois sabe que Charlotte é um gênio e suas técnicas são incríveis. No entanto, ele avisa que, se o plano falhar, ambos acabarão mortos ali mesmo, sem possibilidade de fuga. Com um sorriso, nosso herói garante que seu plano não falhará de forma alguma. A partir daí, os dois se preparam para colocar a estratégia em ação naquela floresta escura. Escondidos nos arbustos, eles percebem que o demônio de 1000 faces está se aproximando. Nosso herói pergunta se Ignis está pronto, e o irmão confirma com uma chama na mão. Com tudo preparado, nosso herói anuncia que é hora de começar seu plano para vencer. Ele então dá o primeiro passo e sai do esconderijo para atrair a atenção da criatura. Com uma aura azul, nosso herói se prepara para usar a técnica secreta de sua irmã. Nosso herói fecha os olhos e se concentra totalmente para usar a técnica. Ao ver a aura azul, Berokin fica chocado com o poder que seu irmão mais novo está demonstrando. Ele se pergunta de onde vem toda essa incrível concentração que ele nunca viu no menino antes. Com um olhar surpreso, ele percebe que a aura que envolve nosso herói é muito diferente. Afinal, o menino nunca tinha visto uma aura tão pura e poderosa em toda a sua vida. Berokin lembra-se de ter duvidado dele, mas agora se pergunta como ele dominou a aura que ele nunca conseguiu. De repente, a voz de Krause o tira de seus pensamentos, chamando-o de irmão. Berokin, nosso herói, pede por Ignis, e o irmão mais velho concorda, criando uma chama em sua mão. A partir daí, a espada de aura azul começa a ser coberta pelas chamas de Ignis. Com um novo poder, nosso herói agora tem uma aura ardente muito semelhante à de Berokin. Com um grunhido, o irmão mais velho observa a espada agora coberta por chamas poderosas. Berokin se aproxima e pergunta se há algo errado com nosso herói. Menino diz que não, e que parece que haverá tempo suficiente, então Berokin não precisa mais ganhar tempo para ele. Berokin percebe que as chamas de Krause queimam muito mais intensamente do que as suas. Ele entende que, com essa espada flamejante, nosso herói pode derrotar o demônio de 1000 faces. Ele se lembra de que perdeu seus homens e só conseguiu fugir para salvar sua própria vida. Ele pensa que, se Krause derrotar o demônio, o que ele será a partir de agora? Isso significa que ele é mais fraco do que o fracasso da família. E o menino ataca o monstro. Com um único golpe poderoso e ardente, a criatura é completamente destruída. Berokin fica completamente chocado, incapaz de acreditar no que acabou de ver acontecer. A explosão de chamas ilumina tudo, e ele observa o resultado do ataque de seu irmão. De repente, a chuva para o pântano volta a ser uma paisagem verde e pacífica. Uma voz o chama, e nosso herói surge em meio à luz do sol que aparece. Com um olhar vitorioso, ele anuncia que a batalha finalmente acabou para sempre. Berokin mal consegue acreditar que tudo acabou tão facilmente e solta um sorriso forçado. A partir daí, ele começa a rir nervosamente e segura sua espada com força. Com seu orgulho ferido, ele grita para seu irmão cair morto e o ataca por trás. Nosso herói bloqueia o ataque com facilidade, como se já estivesse esperando por ele. Berokin fica confuso e se pergunta por que não consegue usar seu Ignis. Krause revela que está roubando sua habilidade e agradece pela ajuda na missão. Com um sorriso malicioso, ele diz que está grato por seu irmão ter permanecido exatamente o mesmo. A partir daí, as condições para desbloquear a habilidade de Baroque são finalmente reveladas. Era necessário que ele entregasse parte do Ignis, reconhecesse que Krause era superior e que seu orgulho fosse destruído. Um momento depois, nosso herói o acerta com um soco poderoso e diz que o Ignis agora é dele. Berokin grita de dor quando seu braço pega fogo e ele cai no chão em agonia. Deitado no chão, nosso herói chama seu nome com uma expressão muito séria no rosto. Krause revela que, no início, ele realmente esperava se dar bem com todos. Mas, por mais que tentasse, as coisas nunca saíam como ele queria. Seu desejo nunca se tornou realidade, pois todos sempre o trataram com grande hostilidade. Ele se lembra de Berokin e de sempre humilhá-lo e desprezá-lo desde pequeno. Nosso herói revela que, por serem irmãos, ele tinha uma pequena esperança de ser aceito. Ele pergunta se dói enquanto seu irmão se contorce no chão com muita dor. Com um olhar frio, ele diz que sentiu a mesma agonia quando Berokin o queimou. Nosso herói então chuta seu irmão, jogando-o violentamente no chão. De lá, ele observa seu irmão caído e derrotado com um olhar cheio de desprezo. Com um sorriso irônico, nosso herói solta uma risada enquanto observa o céu claro.
Ele reflete que, ironicamente, o tempo está muito bom depois de tudo que aconteceu ali. De volta à mansão Valheim, a notícia da aniquilação da Ordem Noturna se espalha. É revelado que a erosão foi elevada para 5 estrelas, um nível para os melhores especialistas. No funeral de Berokin, todos comentam que Kraus só sobreviveu graças ao sacrifício de seu irmão. O mordomo de Berokin fica furioso e se pergunta como o fracassado foi o único a voltar vivo. Mas o mordomo-chefe o repreende por respeitar a vontade de Berokin, que protegeu seu irmão. Enquanto nosso herói se afasta, o mordomo diz para ele não deixar o sacrifício de Berokin ser em vão. Nosso herói acha que eles compraram seu testemunho e que ele não precisa se preocupar. A partir daí, ele reflete que, graças ao seu irmão, conseguiu ótimos resultados na expedição. Agora ele pode usar o veneno sanguíneo e controlar a explosão com seu sexto sentido. Além disso, através da habilidade Ignis, ele conseguiu desbloquear a poderosa Chama Negra. Ele percebe que a Chama Negra superou suas expectativas e será um grande trunfo na manga. Assim, o único problema é a investigação do estranho fenômeno na erosão do mundo. Ele pede para alguém entrar e pensa que eles ainda não descobriram a verdadeira causa de tudo isso. Ele pensa no Erator do mundo, que está preso em um sonho e só pode ver através dos olhos de seus servos, os mortos-vivos. Por causa disso, ele pode encontrar os servos mortos-vivos mais cedo do que pensava, mas de repente alguém o chama. Uma garota se apresenta como Safira, uma investigadora da equipe de investigação da erosão do mundo, e diz que estava esperando por ele. Nosso herói então percebe uma marca em forma de estrela negra bem no pescoço dela e fica tenso imediatamente. Seus olhos se arregalam ao ver aquela estrela negra, pois ele não esperava encontrar uma tão cedo. Com isso, nosso herói solta uma risada um tanto constrangida, deixando a garota completamente confusa com sua reação. Um momento depois, ele a ignora e se dirige ao morto-vivo dentro dela, dizendo que quer propor um acordo muito interessante. Com um sorriso confiante, Kraus aponta para a garota e revela que irá apagar sua imortalidade. O investigador dá um sorriso sinistro e, com uma voz sombria, pergunta se ele por acaso é um regressor. Ela revela que estava procurando outra coisa, mas nunca esperava capturar uma presa tão inesperada e interessante como ele. Em um flashback, vemos um homem acorrentado chamado August, o Jardim Carmesim, também conhecido como o Morto-Vivo. Nosso herói lembra que, antes da regressão, ele tentou roubar a imortalidade do cara sob as ordens de Arthur, mas falhou. Arthur explica que, com isso, o morto-vivo gastará toda a sua energia se regenerando e não será capaz de controlar seus servos. Uma das companheiras de Arthur diz que sente pena, pois a única razão pela qual ele tinha tantos servos era sua imobilização. No entanto, outra garota repreende e pergunta se ela esqueceu o quanto sofreram por causa daquele cara. Arthur então diz que o problema com os mortos-vivos está resolvido e pede que parem com as brigas inúteis. A outra garota diz para ela parar de agir como uma santa, e a companheira se desculpa sem jeito. De repente, August abre seus olhos vermelhos e diz que toda a situação é uma grande vergonha. Ele acrescenta que é uma pena que eles não tenham conseguido roubar sua imortalidade. E o jovem Kraus concorda. Morto-vivo avisa que, mesmo que renascesse, seria impossível conseguir o que ele tanto desejava. Afinal, a condição para roubar sua habilidade era ser mais forte do que ele, algo completamente impossível. De volta ao presente, nosso herói pergunta o que a fez pensar que ele é um regressor. Ela explica que, quando uma criança propôs um acordo tão audacioso, ele só poderia ser um regressor. A entidade o chama de mentiroso. Como um regressor não pode matar alguém que transcende o próprio tempo? Nosso herói diz que não é mentira, e uma mão com aura roxa aparece repentinamente na frente dele. A partir daí, ele usa sua habilidade. E lança um ataque de energia negra em direção ao investigador. A mulher fica chocada ao ver que a habilidade do capuz preto pode até roubar sua mortalidade. Diante da situação, a investigadora apenas aperta o punho com força, mostrando sua tensão. Morto-vivo revela que apenas aumentou a erosão do mundo para encontrar alguém que pudesse acabar com sua existência. Por causa disso, ela olha para o nosso herói e pergunta quais são os termos do acordo que ele propôs. Nosso herói explica que ela precisa cooperar para que ele fique mais forte, pois, caso contrário, sua habilidade não será ativada. Com um sorriso, a mulher diz que ele está pedindo para ser seu discípulo e que ela venderia sua alma para se livrar da imortalidade. Diante da situação, e com um olhar determinado, ela finalmente concorda com a proposta ousada do nosso herói. A partir daí, ela se apresenta como August, a jardineira carmesim, e jura que fará dele o homem mais forte do mundo inteiro. Kraus é jogado para trás apenas pela aura e fica chocado ao perceber que esse nem é o corpo principal dela. Ele pensa que a jardinagem carmesim é tão poderosa quanto Arthur e que, com a ajuda dela, ele se tornará ainda mais forte. Então, ele aperta o punho e decide que vai impedir a erosão do mundo original, mesmo que precise do poder de um Erador, mas é explicado que a habilidade de regressão agora pertence a Arthur. Portanto, Kraus não pode mais voltar no tempo sozinho.
Por causa disso, se o mundo for destruído nesta nova linha do tempo, ele também desaparecerá para sempre. Com um sorriso, ele se vira para a mulher e diz que está contando com a ajuda dela a partir de agora, Crin. A mulher fica completamente confusa com o apelido e se pergunta o que diabos Crin significa. Com um sorriso, ela o corrige e diz que, na verdade, o nome dele é Kraus, e não Crin, como ele havia dito antes. A partir daí, ela o agarra pelo rosto e grita para que ele a chame de mestre, deixando o menino em choque. Nosso herói se solta dela e, enquanto se afasta, diz que agora pode finalmente voltar para sua casa. A mulher pergunta se essa não é a casa dele, e o menino explica que já faz muitos anos desde a última vez que morou naquele lugar. Ele acrescenta que nem se lembra dos rostos dos pais, e uma valquíria encapuzada diz que a dona da casa está chamando por ele. Nosso herói fica surpreso por ser sua mãe e se pergunta se ela finalmente se interessou por ele após os rumores. A valquíria confirma a chamada e diz que há mais uma coisa muito importante para lhe dizer. Ela revela que o senhor da casa também quer vê-lo. E nosso herói fica chocado ao ouvir sobre seu pai. Ele pensa que seu pai é um semideus e que talvez ele tenha sentido algo estranho sobre ele através das estrelas. Assim, a valquíria avisa que, até lá, ele deve permanecer na casa principal por ordem da senhora Arya. Nosso herói acha que não pode perder tempo porque Bianca está esperando por ele com perguntas se a ordem realmente veio de seu pai. Com isso, ele decide partir e diz que voltará quando seu pai realmente o chamar, deixando os dois chocados. Pela janela, vemos Lady Arya observando tudo com um sorriso muito misterioso no rosto. Ao sair, ele acrescenta que, se seu pai quiser, o senhor da casa pode vir vê-lo pessoalmente. A partir daí, a carruagem se afasta da mansão e continua seu caminho de volta para outra casa do menino. Já na carruagem, ele se espreguiça e diz que finalmente está livre e não planeja voltar para lá tão cedo. De repente, um pequeno demônio vermelho aparece na janela e o chama de discípulo rude, dizendo para ele abrir a janela. Nosso herói reclama com Crin e pergunta se a cor vermelha não é muito chamativa para um pássaro. Crin diz para ele não se preocupar e muda a cor para preto, perguntando se ele não parece um corvo de verdade agora. Nosso herói discute com o corvo e o chama de idiota, dizendo que ele é tão preto quanto seu coração perverso. Ele pergunta sobre o corpo principal, e Crin o xinga, chamando de regressor desagradável por perguntar quando ele sabe que ele não pode se mover. Nosso herói acha que Arthur é o verdadeiro regressor, mas não precisa explicar que apenas pegou a habilidade emprestada. A partir daí, a carruagem finalmente chega à mansão Azur Pine. Após uma longa viagem pela estrada, o menino avisa que há uma menina de cabelos brancos na mansão e diz ao corvo para ser muito gentil com ela. De repente, uma garota com uma capa com capuz aparece e pergunta, confusa, se ele estava falando sobre ela. A garota é, na verdade, Bianca, que recebe nosso herói com um olhar muito fofo. Com um sorriso vitorioso, nosso herói se vira para o corvo e diz que ele havia falado sobre a garota. A Liard Ardard corre para cumprimentá-lo, e o menino pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele estava fora. Mordomo revela que uma carta do Lord Darling chegou, e nosso herói suspira muito cansado com a notícia. A carta diz que a cura para a doença da descoloração está pronta e que o Lord Alquimista a trará em breve. Nosso herói então instrui a Liard Ardard a tratar Danfilion com hospitalidade, pois ele será um benfeitor. Um momento depois, o mordomo informa que Bianca ficou muito preocupada com ele durante todo o tempo em que ele esteve fora. Ao saber que ele foi pego pela erosão, a garota tentou ir até a casa principal para encontrá-lo, não importa o que acontecesse. Com isso, nosso herói fica comovido com a preocupação da garota, e seu olhar se torna mais sério e determinado. Nosso herói pensa que não verificou o cadeado de Bianca recentemente, e uma aura roxa aparece ao redor dela. A partir daí, ele percebe que a primeira condição para desbloquear a maldição era tornar-se amigo da menina, e isso foi cumprido. Com isso, Kraus fica completamente chocado ao perceber que o primeiro bloqueio de Bianca finalmente foi desbloqueado. A garota percebe sua reação e pergunta-se, por acaso, há algo em seu rosto naquele momento. Gaguejando, nosso herói diz, ninguém só queria apresentar um novo companheiro enquanto Crin levanta voo. Então ele apresenta o corvo como Crin, e Bianca o segura no ar, repetindo o nome do novo amigo. Ela o abraça com força e diz que ele é macio. E nosso herói percebe que a garota gosta de animais. Um momento depois, a expressão do menino muda e ele começa a pensar em outra coisa, muito importante. Ele se pergunta como vai destrancar a segunda fechadura, o que exige que ele se torne a pessoa mais importante para Bianca. Nosso herói reflete que isso poderia significar pais, filhos ou amigos, mas como eles estão noivos, a opção mais provável é um amante. Enquanto isso, Bianca continua tentando pegar o corvo, que voa desesperadamente para longe de suas mãos. A garota o encara com um olhar determinado, mostrando que não desistirá de seu novo amigo tão facilmente. Com o rosto corado, ele pensa que se tornar o amante de Bianca sem emoções não era uma condição antes da regressão. Crin pousa na cabeça do menino e diz que a menina gostava dele, e nosso herói concorda com o corvo.
A partir daí, Crin o chama pelo nome, e nosso herói pergunta o que ele quer saber naquele momento. Crin diz que quer confirmar sua força e avisa que a brincadeira acabou, pois eles estão indo para o campo de treinamento. Assim, vemos nosso herói no chão, todo machucado, e Crin o chama de decepcionante. A entidade pergunta se esse é o limite de um regressor, e o menino diz que já avisou que é um fracasso. Crin comenta que ele pode ter chegado até aqui usando artes secretas e a experiência da regressão. No entanto, ele avisa que, em 5 anos, um verdadeiro gênio deixará todo esse trabalho árduo para trás. A partir daí, o corvo mostra uma aura sombria e diz que, apesar de tudo, ainda há esperança. Ele revela sua forma demoníaca e diz que o talento bruto não significa nada diante dele. Crin lembra-lhe que a sua verdadeira habilidade é roubar o talento dos outros, já que ele não tem nenhum. Ele promete que o tirará do fundo do poço e que o menino conquistará tudo acima das nuvens. E, para terminar o treinamento e provar seu valor, nosso herói terá um último desafio. A forma espiritual de August aparece e diz a ele para roubar até mesmo sua imortalidade. Com um sorriso determinado, nosso herói aperta o punho e aceita o desafio sem pensar 2 vezes. Ele olha para a lua e diz que nem precisa dizer que vai vencer, pois sua vitória já é certa. Com isso, vários dias se passam e vemos a mansão do nosso herói em uma manhã muito ensolarada. De repente, Danfelion aparece todo animado e acena para o nosso herói, a quem Danfelion chama de querido. E nosso herói pergunta, desde quando eles são tão próximos? Sem muita paciência, o menino questiona sobre o item que ele solicitou, e o Lorde Alquimista dá um sorriso. Com um grande dá, ele mostra um frasco e revela orgulhosamente que o remédio finalmente está pronto. Alquimista se gaba de ser um gênio, e Kraus diz que isso não é novidade, já que ele sempre foi um gênio. Ao ouvir o elogio sincero do menino, Danfelion corre e solta uma risada muito satisfeita. A partir daí, ele pula para abraçar nosso herói, que grita desesperadamente para ele parar. Enquanto empurra com a mão, Danfelion lembra que tinha algo muito importante a lhe dizer. Ele revela que ouviu dizer que Anix mudou muito, e nosso herói fica surpreso com a notícia. Lorde Alquimista explica que, mesmo depois de interromper seu treinamento, Anix voltou com sede de vingança após um incidente no santuário. Envergonhado, o menino acha que até mesmo um traidor como Anix foi influenciado por ele e considera isso desnecessário. Irritado, ele diz a Danfelion para sair imediatamente, e Crin comenta que o reino não é tão bom assim. A entidade diz que o corpo fraco do menino é perfeito, pois já planejava fortalecê-lo com elixires espirituais. Então, ele diz ao menino para pedir ao Lorde Alquimista, que nasceu sob a estrela da alquimia, para fazer alguns. É explicado que elixires espirituais são medicamentos que melhoram as habilidades físicas e a aura daqueles que os tomam. Danfelion lhe dá um beijo na bochecha, e Crin diz que conhece a fórmula e só precisa passá-la ao alquimista. Nosso herói chama Danfelion de querido e diz que tem mais um pedido, e o alquimista reclama dele, dizendo para ele ir embora. Kraus então pede que ele faça um elixir espiritual. E o Lorde pergunta se as notícias sobre Anix o motivaram de repente. Nosso herói garante que cobrirá os custos e acha que pode usar o conhecimento de sua vida passada. A partir daí, Crin diz ao menino para repetir o que ele diz, e ele começa a listar os ingredientes do elixir. Enquanto explica a fórmula secreta do elixir, o Lorde Alquimista ouve com um olhar desconfiado no rosto. Ao ouvir a receita completa, Danfelion fica completamente chocado com a precisão dos detalhes. Um momento depois, ele começa a escrever desesperadamente tudo em seu caderno para não esquecer nada. Alquimista pergunta onde ele conseguiu a fórmula, e Kraus diz que é um segredo de família, deixando-o impressionado. Danfelion diz que adoraria tentar fazer o elixir, mas o verdadeiro problema é conseguir todos os ingredientes raros. Ele revela que nem mesmo ele consegue obter facilmente o fungo solar da neve branca ou a erva do dragão dourado. Nosso herói diz que vai perguntar à sua noiva, já que a família dela é de Hardenheart, e o alquimista concorda. Então, tudo o que resta é a erva do dragão dourado, que cresce perto de ninhos de dragões e é muito rara de se encontrar. Ele acrescenta que eles poderiam comprá-la no mercado negro, mas teriam sérios problemas se o Império descobrisse. No entanto, Danfelion diz que, para um garoto como ele, há outro caminho. E o garoto fica muito curioso. Ele revela que o prêmio do torneio de artes marciais para jovens é a erva do dragão dourado, e que é um ótimo método. Nosso herói diz que ser um Valien participando do torneio complicaria as coisas politicamente. Com um sorriso, Danfelion revela que tem um plano e oferece uma poção rosa para o menino beber. Kraus pega a poção e pergunta, desconfiado, se ela o tornará invisível ou algo assim. Sem qualquer aviso, nosso herói bebe a poção e solta um grito repentino de dor agonizante. Ele se transforma em uma menina, e o alquimista diz que ele pode entrar se ninguém o reconhecer. Lorde o abraça, dizendo que ele só precisa se tornar uma menina, e o menino grita para que ele o transforme de volta. Enquanto isso, Crin observa toda a comoção com um olhar de quem não entende nada. Com uma aura sombria, o menino,
Agora uma menina pergunta se Danfelion está brincando com ele. Completamente aterrorizado, o Lorde Alquimista se desculpa desesperadamente com nosso herói.